might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Here come bad news, talking this and that. Well, give me all you got and don't hold it back. Well, I should probably warn you, I'll be just Salve, fine. salve, Felipe. Sejam bem-vindos à nossa Masterclass. Boa noite a todos, que vocês possam tirar várias experiências nessa nobre aula que iremos apresentar agora, com várias dicas que vocês poderão levar para a vida toda. Sejam todos bem-vindos. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre audiência, passar um pouco da nossa experiência, né, sobre audiência. Então, se tiverem dúvidas no final, vocês podem tirar. O pessoal que está chegando aí, seja muito bem-vindo, né? Deixa eu ver aqui, está aparecendo para admitir uma pessoa. Então, o pessoal que está chegando aí, seja bem-vindo. A gente já vai começar a nossa aula aí, falar um pouquinho de audiência, né? A gente já tem um bom tempo advogando, então tem uma boa experiência para trazer para vocês. Eu advogo já desde 2010. Você advoga Eu, 2013, 10 anos. 2013. Então, um bom tempo advogando, uma boa experiência, né? Com certeza aí a gente já tem mais de mil audiências feitas, né? Muito mais. Eu acho mais de 5, né? Pelo passar do tempo. Então, a gente aprendeu muito, errou um pouquinho, né, como todo mundo, né, mas a gente vai ganhando experiência e a melhor forma de você aprender é com os erros dos outros. Isso aí, como já fala o filósofo, né? É melhor você ver os outros errando do que você errar, né? Então, tem pessoas que falam que a primeira audiência, né, a audiência de conciliação não é importante, mas Uma primeira audiência que eu fiz de instrução, né, vou contar um pouquinho aqui. Na época ainda era o processo físico, era de papel. Então, o juiz ele pegou o processo, foi no juizado, eu não esqueço, né? Eu fiquei meio traumatizado na época. Mas o juiz pegou o processo, me entregou e fala: pode se manifestar, doutor. E eu fiquei folheando o processo sem saber o que é que eu tinha que me manifestar, né? Na época eu não tinha ideia que no juizado especial, né, você se manifesta sobre as preliminares e documentos. Então, eu fiquei olhando, comecei a me manifestar, tá, mas sem realmente saber o que é que eu tinha que fazer, né, porque eu não peguei essa experiência, né, eu não tive alguém para me orientar o que é que eu faço ali naquele momento. Eu acompanhei algumas audiências, via os advogados se manifestando, mas realmente eu não sabia o que é que eu tinha que fazer. Então, a gente quer passar um pouco dessa experiência para quando você se deparar ali na audiência, você saber qual é a manifestação que você tem que fazer no momento certo, o que é que você tem que se manifestar, e aí você vai estar preparado para fazer a audiência. Isso é a sua isso, primeira audiência, Bené? porque assim, a minha primeira audiência foi tranquila, porque eu tive como professor meu nobre colega Alexandre. Eu fui estagiário dele, me formei cru, como a maioria vai se formar. Não estagiei, porque na época não tinha como, não tinha tempo para estagiar. E aí, quando eu me formei na faculdade, eu fiz balcão virtual na faculdade, só que na faculdade era em Barro Nobre. E aí, como o padrão da faculdade era não poder passar, não poder atender quem trabalhava, quem ganhava mais de 2 salários mínimos, então assim, a gente não teve experiência nenhuma, porque quem é que vai? Então, assim, eu dei sorte, né? Muita sorte na vida profissional, porque eu comecei a estagiar com o Alexandre. Então, assim, foram várias dicas importantes. Senão, eu também pagaria micos piores. Apesar de, na minha época, já ser tudo virtual, a gente não sabe como se manifestar. Quem sai da faculdade sem experiência não sabe. Você não pode entrar no mérito, você não pode, depois que você fala, depois que passa a sua fala, você não pode mais falar nada. Se você deixou de pedir uma audiência de instrução, ou você deixou de pedir alguma coisa importante no processo, você não pode mais, porque preclui o tempo. Então, assim, são coisas importantes que você precisa aprender
nessa primeira audiência. Então, assim, a minha primeira audiência foi boa. Eu não tive essa Esse problema, né? esse probleminha de não saber o que falar. Eu, inclusive, como tinha muita preliminar, a gente aqui com o tempo, eu escrevi na minha agenda, eu escrevi mais de 15 manifestações de preliminares que tinha, de documentos. Então, assim, eu só fazia abrir a agenda, procurava lá preliminar e falava. E na minha época, você não podia, a gente não podia juntar antes, né? Aí tinha que falar na hora. E a gente sabe, assim, tem muito advogado que tem medo de fazer audiência, né? Porque é uma coisa nova, não sabe como é que faz, não tem aquela experiência de, o que é que eu vou falar, o que é que vai aparecer, porque às vezes a audiência é uma caixinha de surpresa, né? Você vai descobrir ali na hora o que é que vai acontecer, o que é que a parte contrária vai se manifestar, o que é que vai aparecer de preliminar. E assim, na minha época ainda era pior, porque como era o processo físico, né, na audiência do juizado, então a parte contrária ela simplesmente juntava a contestação ali na hora de papel e aí o juiz te entregava. Pode se manifestar, doutor. Né? E aí você tinha que saber ali se manifestar. Né? Hoje em dia, já com esse processo virtual, né, já tem essa facilidade de muitas vezes o advogado ele já junta a contestação antes, né, e aí você tem acesso a essa contestação e aí você já vai mais preparado ali para a audiência, sabendo o que é que você vai se manifestar. Mas antigamente não era assim, né? Muitas vezes, ainda com processo virtual, o advogado às vezes levava no pendrive A manifestação a para juntar na hora. contestação, né? E aí você só sabia na hora, e aí você tinha que estar É, preparado para se em 10 manifestar. minutos, né? Você tinha que falar, você tinha que manifestar no processo em 10 minutos. Uma vez, me lembrei uma coisa interessante. Eu estava fazendo uma audiência, na época eram juizados separados, né? Hoje em dia aqui em Salvador tudo junto. Estava fazendo uma audiência no juizado que era lá na Paralela. Aí a conciliadora, a parte ré juntou uma defesa com, acho que tinham 8 preliminares. Aí ela, doutor, lembrando, você tem 10 minutos para se manifestar. Eu falei assim, tá bom. Eu falo rápido, você digita rápido. Ela, doutor, foi então. Eu tenho 10 minutos, só que assim, tem que ver como você vai digitar. E a gente ficou batendo boca na sala de audiência, porque assim, o réu juntou muito a preliminar. E aí eu queria me manifestar, eu não queria deixar para depois. Eu falei assim, não, eu quero fazer agora. Que eram preliminares que eu já tinha no dia a dia, só que a ré botou muito a preliminar para tumultuar o processo mesmo. Aí foi o maior bate-boca, mas assim, você também pode requerer prazo para juntar a manifestação depois da audiência. Então, assim, são coisas que a gente na hora não sabia, eu não sabia que podia fazer isso depois. E muitas vezes o conselheiro não avisa. Então, assim, para você não ser pego de surpresa, não tomar aquele susto, aquele choque, que aí tem coisas que a experiência vai mostrar para vocês que nem tudo está perdido. E hoje em dia tem algumas facilidades, né? Com a audiência virtual, sua manifestação ali, ela pode ser toda gravada, não precisa ser digitada. Então, bora passar para o próximo slide, né? Para a gente começar o assunto. Deixa eu ver aqui. Pronto. Como se preparar para a audiência? Então, isso é importante, né? Você tem que... não é simplesmente, eu tenho uma audiência, eu vou comparecer àquela audiência e pronto. Tem algumas coisas que é importante você saber, né? Às vezes você vai fazer uma audiência, né? Você tem que estar inteirado do assunto, do que vai ser Do o seu objeto pedido, do né? processo, entendeu? Porque, às vezes, até é só uma audiência de conciliação, certo? É só uma audiência de conciliação, mas se o réu apresentar uma proposta de acordo, entendeu? Então, você precisa saber. Por exemplo, vamos dar aqui um exemplo, um processo que é uma cobrança indevida que foi negativada e que não foi negativada, né? Incluir o nome lá no Serasa. Se incluir o nome no Serasa, né, você não vai fazer um acordo baixo, né? Você sabe que ali vai ter uma indenização alta, então não vale a pena você fazer um acordo baixo. Então, você tem que dar uma olhada no processo, não só na inicial, mas também nos documentos, né, para saber se aquele acordo pode valer a pena ou não pode valer a pena. Ou então, se você for advogado do réu também, né? Porque pode ter alguma surpresa e você tem que se manifestar na hora. Né? Se for uma audiência no juizado, por exemplo, né? O autor ele juntou um documento, você, como advogado do réu, vai ter que se manifestar ali na hora. Então, a preparação da audiência é você dar uma olhada em todo o processo, né? Ter uma ideia do que é o objeto do processo, né? Qual é o que é que envolve aquela demanda e ter uma noção também de jurisprudência, saber, aquilo ali tem chance de ter uma indenização boa ou de não ter, né? E aí você saber para quando chegar no momento, né? Tem proposta de acordo? Tem. A proposta é R$ 5.000. Pô, aí você já sabe, não, se eu deixar prosseguir, tem uma chance maior de conseguir um valor maior, melhor, entendeu? E é uma coisa também que você tem que conversar com o cliente. Se ele aceita ou não o valor proposto, né? Porque assim, tem cliente que quer o dinheiro na hora, quer o dinheiro para já, então assim, um acordo para ele é bom. Mas você, com a experiência, você vai chegar para o e falar assim, olha,
Pela jurisprudência já que domina aqui na cidade ou no estado, a gente sabe que o dano moral pode chegar de X a XY. Então, assim, não é bom esse acordo. Não aceite. Mas se o cliente quiser aceitar, infelizmente você tem que aceitar, não tem jeito, né? É. Aí imagine que você chega, senta ali para fazer a audiência, o réu oferece uma proposta, doutor, eu tenho aqui uma proposta de R$ 2.000. Você nem sabe o que é o processo, né? Você não sabe se aquela proposta vale a pena ou não vale. Então, se prepare antes de ir para a audiência, esse é o primeiro passo, né? E aí, vamos E prosseguir. você, como é advogado iniciante, você pode ir para as turmas assistir, né, julgados. Então, assim, você vai ganhar experiência, você vai ver jurisprudências, e aí você tem noção de cada matéria que é julgada na sua cidade. E você vai saber qual a média de valores que dá, porque isso também é muito importante. A gente acompanhou no início muita sustentação, a gente fez muita sustentação oral e, em consequência disso, a gente acabava vendo vários julgamentos e aí a gente teve uma base de ideia em relação às indenizações do juizado. E a gente sabia como montar a defesa para falar em cada turma, porque aqui em Salvador são 5 turmas, né? São 5 turmas, e a gente sabia como cada juiz pensava, e quando a gente ia sentar para sustentar, a gente sabia como falar com cada juiz relator. Então, assim, é uma coisa que você precisa se preparar bastante para tratar daquele assunto. E aí vamos seguir aí para o próximo slide. E aí no final a gente abre para perguntas, se alguém quiser, só para a gente não quebrar. Então, como preparar o cliente para a audiência? Não é só você se preparar para a audiência, você precisa preparar o cliente também. E eu vou te dizer isso, que às vezes o cliente ele sai desapontado da audiência, porque ele viu aquela audiência de novela, de filme, espera aquele debate, né? Então, tem essa questão, né? Muitas vezes eu chego para o cliente e falo, ó, a audiência é simples, é uma tentativa de conciliação, provavelmente você não vai falar nada, né? A gente não vai falar quase nada. E a gente já aconteceu. Eu já tive cliente que reclamou de Benedito e vice-versa, dizendo, o doutor lá chegou na audiência e não falou nada. Mas, às vezes, não tem nada para falar, né? Às vezes, você só vai dizer que não tem acordo, não tem nenhum documento novo. E às vezes o réu junta a defesa sem preliminar, sem documento no bojo, sem documento na defesa, então assim, não tem o que falar. Você não vai contestar nada, você não vai impugnar nada, você vai só reiterar sua inicial e impugnar pela procedência. Então, assim, tem cliente que sai frustrado, porque ficou calado, você não falou nada, para eu ter falado para ganhar um processo, mas não tem o que contestar, não tem o que se manifestar. Que ele vê aquele filme, né? Aquele bate-boca, até um júri que é diferente. Dá tapa na mesa, então, protesto! É a cena básica de qualquer filme que tem advocacia, né? Protesta daquele tapão assim. E nessa parte civil, consumerista, não tem debate, você não vai ficar debatendo ali com o seu colega. É dada a palavra ao advogado, depois é dada a palavra ao outro advogado, né? Às vezes, na audiência de instrução, você acaba tendo que interferir, né, na fala de um ou de outro, mas geralmente não tem um debate assim acirrado, um advogado com o outro, né? E é bom sempre você pegar para o seu cliente antes da audiência, porque às vezes ele esquece, né, os fatos, e você pode lembrar, você pode chegar para o seu cliente e falar assim, aqui é a inicial, aqui, você me falou, a gente está pedindo isso, isso e isso aconteceu em tal data, porque às vezes o cliente não precisa ficar lembrando assim, a data, o horário que aconteceu, mas ele precisa lembrar o fato, porque o réu pode pedir uma oitiva da parte autora. E aí, quando faz pergunta, pode acabar pegando o autor na mentira. Então, assim, é bom você sentar com o seu cliente um pouquinho antes, conversar, explanar o assunto para para ele relembrar também, porque às vezes a audiência leva um tempinho para acontecer. A gente estava dando entrada no processo de outubro, já estava caindo a audiência para março do ano que vem. Então, assim, é um tempo distante, né? Então, assim, você não pode mandar o seu cliente mentir. Ele só falar a verdade, Agora, mas você precisa lembrar. isso, você tem que sempre, se você sabe que pode ter o depoimento, né, você vai orientar seu cliente, os fatos são esses daqui, você precisa lembrar, né? Não vai orientar ele a mentir, né? São duas coisas diferentes, mas você lembrar os fatos, né? Às vezes não é proibido, né? tem situações que têm determinadas peculiaridades que no momento ele não lembra. Então, por exemplo, aqui em Salvador teve uma falta de água em determinado período, né? A gente lembra, lembre que a falta de água foi em tal período, certo? Faltou mais ou menos tantos dias de água. E aí, na audiência, vai ser questionado isso, né? Porque se a pessoa sofreu com esse desabastecimento, como é que ela não lembra, né? Então, isso pode gerar uma improcedência. Então, você tem que preparar também ela para falar os fatos, né? E também orientar para não falar determinadas situações que possam prejudicar o processo, entendeu? Não que ela vá mentir, né? Mas passar orientações em relação aos fatos para que aquilo não venha prejudicar o processo, né? Seja a favor ou contra você
seja procedente ou improcedente, depende de que lado você está, né? Você pode ser advogado do autor como do réu, e ambos os lados, seu cliente ele pode acabar prejudicando ou criando uma confissão que vai prejudicar a procedência para ele, né? Ou a E improcedência. você, como advogado do réu, você também precisa saber dos fatos direitinho, né? Porque você pode pedir uma instrução e pode pegar a autora da mentira e mostrar para o juiz que ela está trazendo um fato que não foi verídico e pode pedir uma condenação de intenção de má-fé. Então, assim, você tem que, dos dois lados, você tem que sempre prestar atenção no que vai ser julgado ali, no que você vai sentar para debater. A gente teve uma cliente que deixou de falar comigo, né? E eu vou te dizer uma coisa: o óbvio, às vezes, ele precisa ser dito, né? Pode ser óbvio para você, mas para o cliente ele não é. É, E eu vou te explicar. Você tem que orientar exatamente os passos do cliente, seja na audiência virtual, seja na audiência presencial. Antes da pandemia, eu tive uma audiência no Fórum do Imbuí, né, aqui em Salvador. Então, eu fui para a audiência tal, eu peguei... Quando você chegar no fórum, tem um balcão onde você pega a senha, aí você passa a catraca e tem duas áreas de espera, né? E aí eles mandam, você tem que ir para tal lado, tem que ir para tal lado. Aí eu peguei a senha, entrei, né, passei a catraca e aí fiquei esperando chamar a senha. E nada da cliente chegar. Eu liguei para o celular dela, não atendia. Né, ela estava sem celular. eu lembro. E aí, né, chamou a audiência, eu chamei, eu fiz o pregão oral, né, porque chamou pela senha, eu fiz o pregão oral chamando ela para ver se ela aparecia. Entrei na sala, pedi tolerância, né? O conciliador deu uma tolerância de 5 minutos. Aí, antes dos 5 minutos, eu saí de novo, chamei, né, para ver se ela aparecia e nada dessa cliente aparecer. Aí encerrou a audiência, eu saí, né, passei a catraca ainda dentro do fórum. Aí ela faz sinal para mim, dá um tchauzinho. Aí eu falei, pô, a senhora chegou atrasada, agora não tem jeito. Ela, não, eu não cheguei atrasada, não, eu estava aqui, né? E aí eu tive até passar, mas não falei com o senhor. Aí eu falei, não, mas por que a senhora não entrou, não passou a catraca e ficou lá na área de espera? Não, eu não sabia, né? E aí é uma coisa tão óbvia, né? Às vezes você precisa passar, infelizmente você precisa orientar o cliente uma coisa Você mínima, precisa ser um pouco né? de babá também, né? Porque às vezes você avisa da audiência no dia que você cadastra o processo, uma semana antes a gente costuma ligar também para relembrar. Só que tem cliente que chega assim no dia, doutor, eu esqueci que isso, que aquilo, aí o que é que eu vou sofrer? Aí você também tem que alertar seu cliente que se ele não se ele faltar à audiência sem justificar, aqui em Salvador, eles estão condenando em Em custas custas processuais processuais. no Então, juizado. assim, é como a Alexandre falou, tem coisas que é óbvia, você precisa falar para o cliente, ó, se chegar no fórum, vai pegar a senha, tem que passar a catraca, o funcionário vai te falar qual lado que, quer dizer, quando era presencial, já virtual não precisa mais, mas o funcionário falava que lado ele tinha que ficar e tinha que esperar a senha. E tem cliente que, tipo assim, ele vê a senha chamando e não entra, porque eu estava com vergonha, não vi você, que isso aqui, você não veio me chamar, que você não veio pegar pela mão. Então, assim, a gente às vezes acha que é besteira, mas tem seres humanos que precisam você explicar tintim por tintim. E assim, às vezes, e o cliente, às vezes, ele ainda quer colocar a culpa em você. A gente, como é que a gente faz? Quando a gente cadastra o processo no juizado, que marca a audiência, a gente já avisa o cliente, e uma semana antes da audiência, a gente também avisa o cliente. Eu tive uma cliente, a audiência virtual, a gente avisou uma semana antes, um dia antes ela compareceu no meu escritório, falou comigo, lembrando da audiência, e aí no dia da audiência, ela, como era virtual, ela ia para o escritório. Aí chegou, deu horário, nada dela chegar, né? Acabou a audiência, quando acabou a audiência ela chegou, né? Aí eu falei, ela já acabou a audiência, né? Agora não tem o que fazer, né? Aí ela falou, doutor, por que o senhor não me ligou antes? Eu dormi. A gente não é babá, né? Eu já Então tomei. tudo tem um limite. É, Ela já estava ciente, ela tinha que se preparar, aí também já é demais. uma coisa que aconteceu comigo, a Cleiton também uma vez me gritou. Ah, porque você tinha. Eu mandei mensagem, ela tinha dois números. Só que para mim, ela sempre tem dois. A mensagem que eu mandava, ela respondia nos dois. Aí um dia antes da audiência, eu mandei uma mensagem para ela, no celular dela, né? Não sabia que tinha que ser por dois. Aí ficou lá os dois tracinhos, não me entendeu, ela recebeu a mensagem. Aí quando chegou no dia da audiência, ela não compareceu. Eu falei assim, a senhora não compareceu lá, por que você não me avisou? Eu falei assim, avisei sim, te mandei mensagem. Mas eu não recebi. Eu falei assim, olha o seu celular aí. Só tem dois celulares, deixou aqui comigo dois números. Você não mandou porque eu estava usando no dia? Eu falei assim, como é que eu vou adivinhar? Tem dias que a senhora usa um celular, tem dias que a senhora usa outro. E foi Então, aquela assim, que eu mandei o print ainda, não foi? aí ela chegou me gritando, você fez eu perder a audiência. Eu falei, peraí, baixa a voz, que você não está falando com
as pessoas que você costuma falar. Você tá, eu sou seu advogado, você me contratou, mas não dá o direito de você me gritar, não dá o direito de você querer chegar aqui falando que eu fiz coisa errada sem saber o que aconteceu. Então, assim, é complicado. Você tem que explicar direitinho para o cliente. E olha que 2 dias antes, eu tinha mandado uma mensagem para ela um dia antes, avisando assim, a minha audiência. E ela tinha passado o escritório também, para a Alexandre falou, ela falou comigo da audiência. Aí eu mandei para ela a mensagem num celular dela só, não sabia que ela, cada dia ela pegava um, né? Para mim, quem tem 2 números, visualiza sempre o celular, né? Então, assim, é complicado mesmo. E Às fora vezes é assim, que simples, a né? gente avisa sempre quando a gente Isso. cadastra, entendeu? Então, a gente só está fazendo relembrar o cliente, né? E mesmo assim, às vezes o cliente quer um serviço de babá, não é de advogado. Lembrando que você tem que ser advogado, psicólogo, babá, você tem que ser tudo um pouco, né? Então, bora para o próximo, né? Próximo slide. A gente já falou aí como você se preparar, como preparar o cliente, e agora como se comportar na audiência, né? Às vezes tem colegas nossos que eles tratam o advogado da parte contrária como inimigo, né? Ele toma a dor da parte, né? E a gente não tem esse tipo de comportamento, a gente não entende, a gente não vê dessa forma, né? O inimigo ali, né? Ele está fazendo o papel dele, você está fazendo o seu, né? Você não vai tomar as dores do seu cliente, não vai ficar com raiva do advogado da parte contrária, né? Nada disso. Então você tem que saber se comportar, né? Saber ter urbanidade, ter educação, né? Cumprimentar o colega. Então nada de, você não vai ficar ali com cara fechada, Dando tapa em mesa, falando alto, né? isso. A audiência Tentando ofender, falando que ele não sabe nada. isso. A audiência civil, né, não tem necessidade disso. Eu não sei uma audiência criminal, né, mas pelo menos na parte civil consumerista você não tem essa necessidade. A gente tem muitas audiências com uma determinada empresa, né, que são sempre os mesmos advogados. A gente, de certa forma, acaba criando não uma amizade assim íntima, né, mas uma amizade ali de chegar no fórum, um cumprimenta o outro, mesmo que não esteja em audiência, né, conversa um pouco e tal. E às vezes o cliente até vê isso com maus olhos, né? A gente já teve algumas situações Acha que a gente foi comprado, né? que o cliente chegou para mim e já falou, eu estava lá no fórum, né, com outro advogado, e ele conversou com o advogado da parte contrária, com certeza ele foi comprado porque minha sentença foi improcedente. Na verdade, não é isso, né? A gente tem que ter educação, a gente está vendo ali aquela pessoa sempre, né, fazendo várias audiências com ela, então não tem necessidade de você maltratá-lo, de ser seu inimigo. Eu já tive a audiência que eu fiz, né? Que a parte ré, ela juntou uma defesa muito péssima, sabe? Ruim, sem prova, e queria ganhar no grito. E aí você pode olhar que quem sempre na audiência civil, assim, né? Falar mais alto é porque não sabe quase nada. Então, assim, eu pedi licença para a conciliadora. Nesse dia eu perdi a cabeça, né? Ela tava gritando, ela tava ofendendo. Aí eu falei assim, ô meu amigo, ô doutora auxiliadora, na época quem fez foi uma conciliadora. Eu falei assim, ô minha colega, perdão que eu vou falar aqui, mas eu preciso falar. Se o senhor quer resolver lá fora o problema, a gente vai. Agora aqui dentro, se você me trate com educação, porque a gente está na mão aqui mesmo. Falei mesmo, a gente está na mão aqui dentro mesmo, depois a gente vai para a delegacia e não vai dar nada. Então, assim, fale baixo comigo, não me ofenda, eu não estou ofendendo o senhor, eu não tenho culpa se seu cliente cometeu o ato que cometeu com o meu cliente, eu estou aqui defendendo o direito dele. Então, assim, aí ele ficou tudo sem graça, né? Porque eu sou grande. Então, assim, ele baixou a voz, né? Baixou. Não é para fazer isso, não, viu? Pelo amor de Deus, porque também era no começo, né? Eu tinha a cabeça muito quente. Hoje em dia, não, graças a Deus. Eu resolvo na inteligência. Eu mostro para outra parte que ele está perdendo a inteligência, então, assim, ele fica todo desmoralizado, não tem nem o que falar. Às vezes o advogado ele quer mostrar serviço atuando dessa forma, né? E não é a melhor forma. Por exemplo, se você estiver ali com o juiz, né, você acaba criando uma antipatia com o juiz ou com o conciliador, né? E na hora de pedir, por exemplo, doutor, meu cliente está atrasado, pode esperar um pouco, entendeu? Às vezes, se ele tem uma antipatia com você, ele não vai querer esperar, né? E se você está fazendo audiência ali com frequência, é ruim você criar essa antipatia, entendeu? Então, seja sempre educado, tanto com o juiz, com o conciliador, como a parte contrária, o Como advogado da qualquer parte funcionário da contrária, vara. Tem vara entendeu? aqui em Salvador que a gente vai iniciar processo, aí o funcionário fica lá conversando, aí vai comer pipoca. Eu deixo ele bater papo bem, né? Para ele não tomar antipatia por você. Aí quando ele termina, eu falo assim, ô colega, tudo bom? Beleza, é legal, vamos aqui, você pode me ajudar? Porque não adianta você ser grosso, ser antipático, porque os funcionários da vara, eles vão marcar você, e aí tudo que você for fazer lá vai ser aquela dificuldade, né? Então, assim, sempre é bom, né? Educação, sempre é bom uma paciênciazinha,
Porque, infelizmente, o ser humano tem esse lado, né? Então, assim, você não pode também fazer o que ele faz, porque quem vai sair perdendo é você. Então, Aí você não pode confundir coragem com burrice. Eu vi é, uma foto assim, tinha um leão sentado e um cara indo por trás do leão para dar um tapa, né? E tinha escrito assim, corajoso. Para mim isso não é corajoso, isso é burrice. também Né? Então acho. você tem que saber quais são as batalhas que valem a pena, entendeu? Para você não sair brigando com todo mundo, dizendo, não, eu vou para a corregedoria, eu vou para a ouvidoria, eu vou para o CNJ, certo? Então, veja quais são as batalhas que valem a pena, né? Porque se deixa de ser coragem, vira burrice. Então, não vá sair brigando com todo mundo, saiba ter educação, tratar todo mundo bem. Eu sei que às vezes é chato, né? A gente tem que testar a paciência muitas vezes, mas faz parte da advocacia, entendeu? Você sair brigando com todo mundo é pior, porque eles estão lá dentro, né? Vão fazer coisas que a gente não sabe, vão ter, acabar atrapalhando nossos processos. Então, bora partir aí para o próximo slide. Audiência no juizado e na justiça comum, né? Então, isso aí você tem que saber, né? Porque tem algumas diferenças em relação ao procedimento, tanto na justiça comum como no juizado, certo? É, você tem que estar atento à Lei 9.099, no que se refere ao juizado, e ao CPC, no que se refere à justiça comum. No juizado, né, você tem que ter cuidado porque às vezes a audiência é uma, isso significa que vai ter a audiência de conciliação e logo em seguida a de instrução. As penalidades do cliente faltar na audiência do juizado e da justiça comum são diferentes, e aí você tem que saber também. Por exemplo, no juizado, se a parte autora ela falta à audiência, provavelmente vai ser extinto o processo sem julgamento do mérito e ela pode ser condenada em custas. Na justiça comum, se a parte autora ela falta à audiência, né, e o advogado ele não tem poderes para representá-la, aí nesse caso pode ser considerado ato atentatório à dignidade da justiça. E aí o juiz vai aplicar uma multa, né, pela ausência da parte autora ou ausência da parte ré. No juizado, se o réu falta à audiência, pode ser considerado, pode ser aplicado a revelia, né? O juiz vai decretar revelia. Mas não quer Já dizer que você vai ganhar o processo. Cuidado, viu? isso, já na justiça comum, né, se o réu ele falta à audiência de conciliação, não é aplicada a revelia, né? Porque a partir da audiência de conciliação ele tem 15 dias para apresentar a defesa. O que pode acontecer é também aplicar a multa por ato atentatório à dignidade da justiça. No juizado, né, o réu também não compareceu à audiência de instrução, aí pode aplicar revelia. Na justiça comum, o réu não compareceu à audiência de instrução, ou o réu ou o autor, né, o que vai acontecer é a confissão ficta. E aí você vê que as penalidades elas são diferentes no juizado e na justiça comum, e aí você precisa saber, né? Já imaginou? Isso eu já vi acontecer, eu acho que o Benedito já viu acontecer, chega na justiça comum e o advogado faz o requerimento como se estivesse no juizado, né? Então É, mostra que ela não tem o conhecimento, eu ela não fiz sabe o uma, que está fazendo. eu fiz uma dessa tem uns 15 dias, mais ou menos, e aí a minha colega pediu a extinção do processo. Você estava na justiça comum, não Foi foi? na justiça comum, e aí a advogada pediu a extinção do processo e a condenação, né? Eu falei, ô, doutora, tem certeza que ela pedir isso? Dê uma repensada aí, que a gente não está no juizado especial, a gente está na justiça comum. Eu posso representar meu cliente, porque a procuração está constando isso. Não, a lei também fala que se faltar aqui também é a mesma coisa. Eu falei, tá bom, então a senhora quer pedir, peça. Agora sim, eu vou ser duro com o seu pedido. A senhora vai passar vergonha, ela, mesmo assim ela fez. A conciliadora também falou que o autor podia faltar, mas mesmo assim ela fez. Entendeu? Assim é complicado. Mas você, como tá assistindo a gente, você já vai ficar esperto para isso, né? Porque quer queira ou quer não queira, você passa uma vergonha, né? Pode ser que ela não percebeu ali, mas mais na frente, quando ela estudar mais um pouco, perceber, ela vai ver que tem diferença e que ela acabou errando nisso aí. Ela vai acabar aprendendo, né, pelo erro. Mas aí vamos para o próximo slide. Audiência de conciliação, né? A gente até já falou um pouquinho disso, em relação ao comportamento na audiência. A conciliação, né, não é um lugar de briga, então às vezes o cliente ele chega ali, eu vou falar coisa para ela, Vou não sei falar, o quê, vou abrir a né? E é boca. normal isso, mas aí geralmente a gente acalma os ânimos do cliente. Eu falo, ó, aqui não é para brigar. O que você falar ali não vai ser, não vale como prova.
né? Porque às vezes o cliente ele chega ali, ah, não, vou falar um monte de coisa e tal, achando que vai constar ali na ata e que vai servir como prova para depois o juiz dar uma condenação, mas não é assim. Então, geralmente na audiência de conciliação, você tem que acalmar os ânimos do cliente, dizer, ó, não é assim, né? E você tentar, muitas vezes, resolver ali na conciliação é uma boa, porque você vai se livrar de um processo e vai ganhar seus honorários. Então, se resolver rápido, é ótimo, né? Você precisa explicar para o cliente isso, que ali é uma tentativa de conciliação, a parte vai oferecer um valor que ele vai aceitar se ele quiser, ou a obrigação de fazer. Então, assim, você vai mostrar para o cliente assim, que você já conhece bastante jurisprudência e sabe, vai falar para o cliente assim, esse processo se seguir, pode dar tantos reais, que isso, que aquilo. Aí você tem que pesar o tempo que vai levar a sentença, que né, pode ter recursos, ou se você quer levar o dinheiro agora. Então, assim, são coisas que você tem que ter a experiência do dia a dia para chegar para o seu cliente e poder convencer ele. E aí você encaixa também naquela questão que a gente falou, né, do seu comportamento. Você chegar na audiência, cumprimentar as pessoas, ser educado, isso pode te levar a um acordo, né? Vai que a parte contrária, ela cria uma empatia com você, né? Cria uma conexão para facilitar um acordo e você resolve um processo complexo de forma relativamente simples e rápida, né? Seu cliente vai sair satisfeito, né, porque você conseguiu resolver a situação ali mesmo na audiência. Se for no juizado, às vezes a parte contrária ela vai sem advogado, né, se for contra a pessoa física, e aí fica mais fácil de você conseguir resolver se você conseguir, se você chegar, né, for educado com a parte contrária, falar e tal, né, então isso facilita. Então você tem que saber que a audiência de conciliação ela não é uma audiência para brigar e você tem que também preparar seu cliente ali para aquela audiência, senão ele vai começar a brigar, a falar e você não vai conseguir E chegar a ali um também não é acordo. lugar para argumentar direito, né? Ali é só para fazer uma conciliação. Tem acordo, não tem, pronto. Não adianta você querer mostrar serviço ao seu cliente e começar a falar assim, doutor, ele feriu a lei tal, a pena é isso, pode gerar um dano extra patrimonial, um dano moral. Não, ali é só para você sentar, todas as duas partes já sabem qual é o assunto, todas as duas partes já sabem qual é o direito, e ali você só conciliar assim, doutor, a obrigação de fazer, eu faço isso, e vou indenizar seu cliente em tantos reais. Aceitou? Não. Então, não aceita não, vamos seguir. Aí você vai requerer a audiência de instrução, né? Se tiver testemunha, ou a parte ré vai requerer também a audiência de instrução para ouvir a parte autora e pronto. Se você vê que o advogado da parte contrária, né, ele está querendo entrar em questões de mérito e tal, você está indo pelo caminho errado. Né? Se você, para você chegar a um acordo, você tem que evitar isso. Então, eu vi com o advogado, ele, não, doutor, pela lei, não sei o que e tal. Aí eu falo, não, doutor, a gente não está discutindo isso aqui agora, né? A gente está tentando chegar a um acordo. Então, você dá uma quebrada nele, dá uma aliviada, né? E tenta, não, a gente tem que ver aqui uma coisa, uma forma de resolver, né? Que seja bom para os dois e tal. Né? Então, tenta amenizar e não deixa entrar em discussões de mérito na audiência de conciliação, porque senão você não vai conseguir resolver. Porque, assim, ele não vai ceder e seu cliente não vai ceder, né? Porque os dois acham que estão na razão. Então, você não pode entrar nessa discussão, não pode entrar nesse clima. E tanto na audiência de instrução, você não vai discutir o mérito. Quem vai julgar o mérito é o juiz. Você vai questionar as preliminares, você vai fazer perguntas para mostrar que o direito foi interrompido ou não foi cumprido. E assim, você também, como advogado, você tem que ter ciência de que se o réu for entrar no mérito, você vai pedir pela ordem, doutor, aqui o mérito não vai ser discutido, quem vai discutir é o juiz. A gente está para discutir as provas e os fatos. Então, assim, preliminares, essas coisas, documentos, a gente pode discutir mais mérito, quem tem esse papel é o juiz. Então, se você, como advogado, você tem que saber a hora de pedir para o seu colega, mostrando para o seu colega que não é lugar para julgar mérito, porque quem julga mérito é juiz, porque a lei já sabe que está ali, já foi ferida, e quem vai julgar isso é o juiz. Você está ali para mostrar suas provas e convencer o juiz, porque às vezes você deixa o advogado falar sobre o mérito, você se cala, você acaba deixando ele convencer o juiz ou ele convencer o juiz leigo, no caso, que aqui em Salvador tem muita sentença com o juiz leigo, dele dar uma sentença para você, desfavorável a você. Então, assim, você tem que saber a hora certa de falar e não deixar entrar no mérito. E fora que o seu cliente vai dizer, o advogado lá falou um monte de coisa e você não falou nada. Se for calado, né? Então, você não pode deixar entrar nesse mérito, porque seu cliente vai achar, meu advogado é fraco, e muitas vezes você tem a consciência de que ali você não está produzindo prova, então não é necessário você falar, mas você também não pode deixar o advogado ficar falando um monte de coisa, entendeu? Mas, claro que com a educação, com urbanidade, dizer, doutor, a gente não está discutindo mérito aqui, a gente está numa audiência de conciliação, entendeu? E aí, se você vê que, não vai para frente, não, doutor, então
Acabou encerra a a... conciliação aí, vamos prosseguir. Eu, Né? Se eu você mesmo... vê que É. vai entrar nessa discussão, na briga, você já fala, ó, doutora, eu quero encerrar aqui a conciliação, não tem acordo, e aí pronto. A conciliadora, o juiz leigo, ele vai prosseguir, né? E aí sim vai para o próximo passo. E falar que é uma coisa óbvia, acho que vocês sabem disso, né? Mas nem todo acordo é para ser aceito. Pode ser aceito, é obrigado a ser aceito. Você pode negar o acordo. Estou falando se você desculpa, não estou julgando vocês, mas assim, tem advogado que é tão inexperiente que acha que qualquer valor que a outra parte ofereça, ele tem que aceitar. Não, você pode questionar, você pode pedir para aumentar o valor, você pode pedir uma obrigação de fazer para prolongar um pouquinho mais. Então, assim, você pode, na conciliação, você pode propor aumentar ou até mesmo aceitar como está, né? É uma coisa até que a gente falou, né? Você ir preparado para a audiência, você tem uma ideia, né? Quando vem uma Para proposta da argumentar. parte contrária. Então, isso vai te ajudar, né? Para fazer uma contraproposta, porque tanto você como o advogado da parte contrária, muitas vezes tem uma ideia de média de condenação, né? E aí você já faz uma contraproposta. Por exemplo, aqui em Salvador, é, quando tem negativação indevida, a pessoa teve o nome lá no Serasa e não deveria ter o nome lá, né? Por qualquer motivo. Geralmente as indenizações aqui em Salvador, nesses casos de juizado, é entre 10 e 15 mil reais. Então vamos dizer que o advogado da parte contrária oferece 2 mil reais. Você não vai aceitar. Você sabe que se for para uma condenação, se as provas estão suficientes ali, se for para uma condenação, o seu cliente ele vai receber pelo menos 10 mil reais. Né? E aí seus honorários também, Vão né, ser vão maiores, ser bem né? maiores. Quanto maior, quando eu falo assim, quanto mais sardinha você puxa para o seu fogo, né? Você vai comer mais. Então, Então, você pode, por exemplo, nesse caso aí, você oferece, você pode fazer a proposta, não, eu aceito 15, e aí fecha em 8, pelo menos. Né? é, Porque uma coisa que você tem que considerar e que você tem que falar também para o seu cliente é, ó, esse processo aqui, né, tá tendo, vai ter essa audiência, depois tem que esperar a sentença, depois tem que recurso, então às vezes é melhor você receber logo esses 8 do que esperar 10 ou 12 ou mais, né, daqui a um ano, né, e fica a critério do cliente, da situação econômica do cliente também. Tem cliente que tem uma boa condição financeira, não, eu prefiro esperar esse investimento, né, do que receber logo. Agora tem cliente que aquele dinheiro ali vai ser bom para ele, e né, a você, como situação advogado do econômica réu, dele. você também vai saber quanto é em média a ação e você vai ver se a sua outra parte é inexperiente, que aí você vai oferecer aqui um valor baixo, né? Então, assim, você vai perceber que a outra parte é inexperiente e a outra parte vai aceitar. Então, assim, tem que se ligar sempre e ser sempre... Então, se você não tiver essa experiência, o advogado do réu, né, vai oferecer 2 mil ali, e você vai acabar aceitando, porque você não tem ideia. É por isso que é importante também você assistir sessão de julgamento na turma recursal, né, para você ter ideia de valores onde você atua, na comarca que você atua. Vamos passar aí para o próximo slide. Essa aí é uma mesa de audiência de conciliação. Nem toda vara é assim, certo? Às vezes, a mesa de conciliação é a mesma da instrução, então é diferente. Às vezes é retangular, às vezes A gente vai mostrar no próximo slide, mas aí é só para vocês terem uma ideia. Né? Na mesa de conciliação, ela geralmente é redonda, não tem pontas, para não ter aquela questão de autor de um lado, réu de outro. O intuito é fazer um acordo, uma conciliação, né? E aí tem esse tipo de mesa, e aí não importa o local que você vai sentar, né? Se é do lado esquerdo, se é do lado direito, que na verdade não tem. E aí tanto faz. Né? Geralmente você vai sentar, seu cliente vai sentar do do seu lado. lado, né? Então, nesse caso aí, não importa. Você entrou, senta em qualquer lugar. Né? O objetivo é fazer a conciliação. Se for audiência una, não vai ser essa mesa. Né? Aí é só realmente, geralmente tem nessas mesas nos centros de conciliação ou quando a audiência numa sala específica de conciliação. E aí vamos passar para a próxima. Pronto. Aí a mesa de audiência de instrução, geralmente a maioria das salas de audiência são com esse tipo de mesa, né? Então você entrou na sala de audiência, você vai se deparar com essa mesa aí. Muita gente, às vezes no início o advogado ele fica sem saber para qual lado Vai ele sentar, vai, é. né? Qual é o lado do autor, qual é o lado do réu. E aí quando vai para a Justiça do Trabalho ainda é invertido e aí embola mais a nossa cabeça, certo? Então você entrou na sala de audiência, né, de frente aí para o juiz ou para o conciliador, do seu lado esquerdo, a parte autora, do seu lado direito é a parte ré. Aí a gente às vezes acha que é engraçado, mas a gente às vezes esquece mesmo, ó, eu não sei nem que lado eu vou sentar. Aí você faz o quê? Deixa a outra parte estar primeiro. Se ela tomar o esporro,
ela, você sabe que é do outro lado. Se ela não tomar o esporro, você vai ser bonitinho, vai sentando do seu lado e ela fica esperando o juiz começar a audiência. Aí você faz assim, ó, chamou lá no pregão, né? A audiência presencial, você vai, chega, abre a porta, não, pode entrar, É, você vá. Aí deixa seu colega ou sua colega entrar primeiro e sentar, né? Se você ficar na dúvida, se você já souber onde é, você vai, né? Mas de qualquer forma, por educação, mesmo que você saiba, né? A gente sempre faz isso, ah, não, pode entrar, né? E aí você vai, deixa a pessoa entrar, ela vai sentar e você senta do outro lado, né? Se é como se ela que errou, aí a culpa foi dela que sentou primeiro, né? Mas a gente já está tão acostumado que a gente já vai no automático e às vezes, né, a gente representa muito o autor, quando a gente representa o réu, às vezes já vai pro lado, a gente né? já vai para o lado do autor, né? Mas isso não vai te prejudicar em nada, né? É uma coisa que pode acontecer, é normal, então não se prenda a isso de eu errei, Isso aí né, não e influencia fazer em nada. drama por causa disso. Não, isso é a Já besteira, ficar todo mundo, nervoso, por mais experiente que seja, pode errar, né? A gente já vê, às vezes, advogado experiente, ou é porque eu sempre sou advogado do réu e hoje eu estou como advogado do autor, me é. atrapalhei. Aí tem gente que se abala, já vai estragar o processo. Então, assim, isso aí na cabeça, bote na cabeça que você não interfere em nada. Isso. E não fiquem Pronto. preocupados também de fazer audiência porque você não sabe onde sentar, né? Isso aí é. Isso Tem, é. o advogado tem tantas, às vezes você coloca tanta coisa na sua cabeça, não sei onde é que eu vou sentar, não sei o que é que eu vou falar, não sei o E quê, fica né? nervoso, E porque aí ali não quer como. fazer audiência, e aí fica dizendo, não, é porque eu não gosto de fazer audiência. Na verdade é porque você não tem essa experiência, tem um medo de coisa nova, né? Que é normal, todo mundo tem, todo mundo tem medo de, a maioria das pessoas tem medo de uma coisa nova, de fazer uma coisa nova, porque não tem experiência, né? Mas aí você vai ganhando com o tempo. E aí vamos passar para o próximo slide. Pronto, a audiência de instrução, ela é a audiência mais Ah, importante do rapidinho, a gente processo. esqueceu de falar em qual lado cada parte senta. Tem como voltar esse slide rapidinho? O sexto slide. Se você for advogado da parte autora, você vai sentar do lado direito do juiz. Se você for advogado da parte ré, você vai sentar do lado esquerdo. Quer dizer, o juiz fez para você. Não, vamos dessa forma que está aqui, né? Que você está olhando aí para a sala. Você entrou, você está de frente ali, você está olhando para a cara do juiz aí. Seu lado esquerdo É a é parte advogado do autora autor, lado direito do réu. é do réu. Porque geralmente você entra na sala, está dessa forma. Então, É, em vez de você ficar imaginando o juiz, né? Você imagina você de mais frente fácil, para o juiz, seu lado esquerdo é o autor, e aí do você lado. senta, você como advogado senta mais próximo do juiz e o cliente ele senta do seu lado, certo? Então, o advogado ele vai sentar sempre na cadeira mais próxima ali ao juiz. Desculpe falar óbvio, mas assim, a gente se passou, né? Porque ele está tão acostumado já onde sentar. Aí vocês que estão começando agora, às vezes podem se confundir, né? Então, pronto, Dudu. Pode passar agora o Nesse, próximo, próximo nesse slide. caso aí tem até as telas, né? Se a tela estiver em outra cadeira, você senta na cadeira da tela ali, que é para você ver a ata da audiência. Pode ir para o próximo. Então, a audiência de instrução, ela é a audiência mais importante. Em todo o processo, ele vai ter audiência de instrução, né? Então, quando é que vai ter audiência de instrução? É quando precisar produzir provas em relação a fatos. Então, geralmente, precisa esclarecer algum fato, precisa comprovar algum fato, vai ter audiência de instrução para ouvir as partes e testemunhas. Então, essa audiência, quando você tem que comprovar alguma situação, algum fato, é importante, e aí você tem que fazer o requerimento ou o advogado da parte contrária também pode fazer esse requerimento. Só fazendo aqui um adendo, como é que você vai pedir essa instrução? Qual o momento exato? Você sentou na audiência. Se for una, a audiência você vai, na parte que está propondo acordo, a conciliadora vai abrir palavra para você. Se tem alguma coisa a produzir mais, doutor, alguma prova juntar ou algum requerimento a fazer, aí você vai solicitar a audiência de instrução para coleta de depoimento de No testemunha. juizado. Isso, no juizado especial. No juizado comum, não. Você faz a petição e o juiz aceita. Então, assim, Na justiça comum, né, o juiz vai, no abre caso, o processo ele prossegue normal, né, o réu juntou defesa, depois a parte autora vai juntar réplica, e aí depois o juiz vai dar um despacho de saneamento, e aí vai perguntar às partes se desejam produzir alguma prova. E aí isso. você vai fazer o seu requerimento por escrito, requerendo a audiência de instrução. Agora, não adianta você requerer de forma genérica, você precisa justificar, né? Eu quero requerer a audiência de instrução, né, para oitiva para depoimento da parte ré. Uma coisa importante, você só pode requerer
né, o depoimento da parte contrária. Você não requer o depoimento do seu cliente. Então, fique atento a isso. Né? Você não pode requerer, eu quero ouvir o meu cliente. Não pode. Aí tem Né? juiz que, de vez em quando, o juiz comete também até uma gafe, né? O juiz pergunta assim, e aí, doutor, você quer fazer alguma pergunta para o seu autor ou para o O seu seu cliente? cliente. Eu falei, não, doutor, não tem nada a fazer, não. Geralmente é juiz leigo. De vez Né? em quando eles erram. Então, assim, Uma, se na vista de um juizado especial, a conciliadora ou o juiz leigo perguntar para você se tem mais algum tipo de prova a produzir e você se calar, sendo que você tem testemunha para ouvir, você preclui seu direito, então assim, não vai ser ouvido mesmo. Então assim, você tem que prestar bastante atenção na fala dela, não ficar com o telefone, não ficar conversando com ninguém, porque às vezes ela fala e você, não, tudo ela fala, não. Ali já foi. Assim, o momento exato é quando a conciliadora ou o juiz leigo abre prazo para você juntar alguma prova ou produzir alguma coisa nova, ali é o momento exato. Então, preste atenção que o momento no juizado e na justiça comum são diferentes, certo? No juizado, o juiz deu a palavra. Se você for advogado do autor, a primeira vez que o conciliador ele te deu a palavra, o juiz te deu a palavra, você vai fazer o requerimento de audiência de instrução e vai justificar. E vai dizer o que é que você quer, né? Se é o depoimento da parte contrária, se é o oitiva de testemunha ou se são as duas coisas. Já na justiça comum, não, no juizado ainda, se você for advogado do réu, da mesma forma, quando te for dado a palavra a primeira vez, aí você vai juntar sua defesa e vai requerer também a audiência de instrução, né? E aí vai dizer, para o depoimento da parte autora, para o oitiva de testemunha. Assim, é importantíssima essa parte, não pode se passar hora nenhuma, porque se precluiu, é claro que você pode tentar pedir ao seu colega, né, para deixar você ouvir a testemunha, mas você, como advogado de ambas as partes, eu não deixaria. Porque até às vezes é uma prova que vai prejudicar você, vai prejudicar seu cliente, na verdade, e aí você deixando fazer, eu não faço. Então, assim, passou a vez, a pessoa não pediu, é regra do jogo, tá ali, ó, o juiz apitou, você deixou, acabou. Eu vou contar um caso, né? Eu estava como advogado da parte autora, né? Antes de começar a audiência, a advogada, ela disse, não, doutora, eu vou ter até testemunha, mas ela não fez o requerimento na ata. Né? Então, foi dada a palavra, né? Eu não pedi instrução, aí foi dada a palavra a ela, como advogada da ré, ela juntou a contestação, não fez o requerimento de instrução, né, de audiência de instrução, aí foi me dada a palavra de novo, né, eu fiz minha manifestação, e aí a conciliadora falou, encerra a audiência, aí eu peguei e saí. Né? Aí, quando eu saí, a minha cliente falou, oxe, por que você saiu? Me mandou mensagem no WhatsApp. Aí eu falei, não, porque ela encerrou a audiência. Não, mas ninguém saiu, não. Aí eu parei que eu vou voltar. Eu voltei para a audiência, né, virtual. E aí, quando eu entrei, aí ela, doutor, a advogada, ela falou que queria a audiência de instrução, né, que a audiência ia ser una, né, ia acontecer naquele mesmo momento. Aí eu me manifestei, não, doutora, ela não fez o requerimento na ata, ela precluiu, né, ela não pode fazer mais agora não, e constei lá minha manifestação, dizendo que houve a preclusão, que ela não fez o requerimento no momento certo, né, e que não aceitaria a audiência de instrução, né, e aí ficou concluso para a juíza decidir se ia marcar a audiência de instrução ou não, que aí você tem que saber também fazer esse tipo de requerimento. Né? Ela não fez no momento certo, precluiu, né? E aí só poderia ser aceito também se eu aceitasse que ela fizesse, né, depois do prazo. Eu não aceitei. E na justiça comum, você tem que ter cuidado, porque também tem um momento certo, né? É quando o juiz abre prazo, pergunta às partes se tem provas a produzir. Se você perdeu aquele prazo ali, você não vai produzir mais aquela prova, a menos que o juiz ele queira de ofício ouvir a parte. Pronto, passou a fase de requerimentos, como é que é feita a instrução? Se você, como advogado da parte autora, você tem que saber os fatos, você tem que falar para a parte autora, trazer uma testemunha que não seja amiga, não seja parente, certo? Que vocês não conversem, não batam papo para acabar a testemunha não sendo aceita. E aí você tem que saber o que vai perguntar também, né? Aí você tem que... É aquela questão que eu falei, o óbvio precisa ser dito, porque às vezes é óbvio para o advogado, mas não é para o cliente. Então você tem que dizer, não pode ser amigo, íntimo, né? Nem parente. E aí você já orienta, Pode porque ser senão vigente. o seu cliente ele vai acabar trazendo um parente, né? Vai trazer uma pessoa que é amigo íntimo.
E o juiz não vai aceitar ouvir como testemunha. Então, passa isso, porque depois ele vai dizer, ah, doutor, o senhor não me avisou, né? E realmente, quem cabe é o advogado avisar isso aí, né, em relação à testemunha. Tem gente também que fica com dúvida assim, doutor, posso pegar a testemunha e instruir minha testemunha? E aí, o que é que vocês acham? Pode ou não pode? Em relação à testemunha, você tem que ter cuidado com o crime de falso testemunho, Isso. certo? Mas aí você pode conversar com a testemunha para ver se realmente ela sabe dos fatos. Você não vai orientar ela a mentir, porque senão aí vai para o falso testemunho, né? Tá Então você certo. vai orientar, conversar, para ver se ela realmente sabe dos fatos, porque senão ela pode acabar também prejudicando o seu E não cliente. vale a pena você chamar ela como testemunha. E Você não é, vai falar assim, eu falei isso, mas você pode falar assim, você se lembra que naquela época teve tal assunto, que aconteceu e algumas coisas assim, aí ela vai, você pode ir lembrando para ela também, porque às vezes ela se esquece, né? a gente teve uma cliente que veio reclamar com a gente, né? Ah, todo mundo que eu conheço ganhou essa ação, menos eu. A gente falou, claro, né? Olha o que sua testemunha falou. A testemunha, em vez de focar nos fatos, ficou falando, ah, essa moça, tipo, paquerando ela no É uma moça depoimento. muito bonita, não tinha como esquecer do dia que ela passou com um balde d'água na cabeça, que isso, que aquilo, que ela tinha um corpo violão. Aí você já vê que a testemunha tem uma certa intimidade com a parte autora, né? O juiz foi e vapo, E cortou. o que ela tinha que falar de importante, ela não falou, É, né? Que ela não lembrou, ela ficou tão focada em falar outras coisas e, tipo, paquerar a parte autora, que o que ela tinha que falar realmente, né, do período e tal, das datas, ela não falou, né? E aí, infelizmente, não tinha o que fazer, a sentença veio de improcedência. E aí ela não pode nem reclamar com a gente, porque a culpa foi da testemunha que ela arranjou. Então, você tem que ter muito cuidado, você tem que conversar com a testemunha, conversar com sua cliente, né, ou com seu cliente, às vezes pedir, ó, nesse caso aí, se tiver como levar mais de uma testemunha, né, para pra garantir. audiência, e um outro cuidado que você precisa ter também, né, na justiça comum, você precisa juntar o rol de testemunhas, né? No juizado, a testemunha ela pode simplesmente comparecer sem necessidade da juntada do rol de testemunhas, entendeu? Então, se você não juntou o rol de testemunhas na justiça comum, né, o juiz ele não vai ouvir, certo? Então tem esse cuidado. O prazo, né, o juiz ele geralmente aqui em Salvador eles estão estabelecendo o prazo de 15 dias, né, ele dá o despacho, dá o prazo de 15 dias para a juntada. Mas pelo CPC, né, você teria até 15 dias antes da audiência para fazer essa juntada. Claro que você vai seguir o prazo que o juiz der. Mas aí tenha cuidado com isso para não perder o prazo da juntada do rol de testemunha. Saiu essa publicação aí no Diário Oficial, você já manda logo para o seu cliente para o cliente providenciar as testemunhas. Na audiência do juizado, não. Você pode levar sem juntada do rol, mas caso você queira, né, que aquelas testemunhas sejam intimadas para a audiência, aí você tem que juntar o rol com antecedência, né, para a vara poder expedir a intimação para as testemunhas comparecerem. É. E assim, tem advogado também que fica achando assim, doutor, eu tenho um prazo para fazer perguntas, eu tenho tipo um tempo determinado, eu posso ir perguntando. Você pode ir perguntando, mas assim, perguntas que façam, que tenham a ver com o processo, né? Porque também você vai ficar perguntando coisas, para às vezes, para passar tempo, para tentar conseguir uma resposta que E às vezes você tem que ter cuidado porque você pode fazer pergunta que vai prejudicar o seu cliente. é, Então, saiba muito bem o do assunto. processo, os fatos que você quer provar, certo? E fazer as perguntas de forma objetiva e orientar também, né, seu cliente, a testemunha, a responderem de forma objetiva, porque às vezes ele quer ficar falando muito e depois ele acaba se enrolando e o juiz vai começar a apertar, né, porque ele É. falou uma coisa em um momento e depois em outro momento falou outra coisa. Então, tenha cuidado com isso. E você também não acabar, eu vou fazer um monte de pergunta aqui e acabar prejudicando o seu E cliente, saiba conduzir sempre a instrução puxando para ação, pro assunto, né? para o que você quer provar dos fatos. Então, tenha cuidado, né? Fique atento a isso. E eu recomendo sempre você fazer as perguntas antes. Não vá, na hora eu vou inventar as perguntas lá na minha cabeça, que isso pode dar errado, né? Pode dar certo, mas também se prepare, né? Porque pode vir, pode dar errado, e aí você pode chegar depois, pô, devia ter feito aquela pergunta, agora já era, entendeu? Então, eu gosto de fazer assim, dependendo da audiência, eu faço no papel. Tem outros processos, né, que a gente já fez tantos que a gente já está tudo, Já tudo na grava. cabeça. Então, tudo depende da situação, né? E se você fizer alguma pergunta que não vai esclarecer nada dos fatos, o juiz ele pode indeferir sua pergunta, né? Então, tenha cuidado. E se ele ficar indeferindo,
né, você vai acabar, se você não estiver preparado, ele vai ficar indeferindo ali e você não vai conseguir fazer sua prova. Deixa eu ver, tem mais alguma coisa para Tem acrescentar? acabada a lista de instrução no juizado comum e no juizado especial, o que acontece? No juizado especial, as partes foram ouvidas, a juíza, tem juiz que pergunta mais uma vez se tem uma tentativa de conciliação, né? E depois encerra o processo. No juizado comum, o que acontece? As razões finais, vocês vão fazer agora ou vão fazer reiterativas ou vão pedir prazo para juntar depois? Então, assim, essa diferença básica que tem, né, o juizado especial e o juizado por causas comuns, que as alegações finais vocês podem fazer reiterativas ou vocês podem pedir prazo, ou fazer na hora. Sim, sim. Na hora eu não aconselho, né? Porque às vezes você vai perder um detalhezinho. E assim, antigamente era mais fácil você fazer as alegações finais na hora ali, porque você pegava o processo, era um processo físico, aí você ia olhando, ia destacando os principais pontos para fazer as alegações finais. Hoje em dia, com o processo virtual, é mais complicado, porque você não tem como ali ficar olhando o processo, né, para fazer suas alegações. Então, é melhor você pedir um prazo, né, para apresentar os memoriais de alegações finais. Ah, pronto, vou dar uma dica aqui também para quem é advogado de defesa. Se a parte autora levou, tanto para a defesa quanto para a parte autora, a parte autora levou uma testemunha. Hoje você tem as redes sociais que entregam todo mundo, né? Então, se você vai pegar o nome da pessoa, vai abrir a rede social da pessoa, vai procurar assim, ó, doutor, você vai impugnar aqui, ó, ela é amiga íntima aqui, ó, tá na rede social dela. Então, assim, você como advogado da parte autora, é bom você lembrar a sua cliente, se a testemunha, se ela inventar de levar uma amiga, né? Ela pedir para pagar todos os rastros, né? A rede social, tudo direitinho. E você, como um advogado parte réu, você verificar, você ter no dia, né? Para verificar se essa testemunha não faz parte do rol de amizade da parte A gente autora. teve um caso desse, não foi? Que a cliente Foi. falou que não era Que amigo não e era tal, amiga e e mostraram. aí o réu Juntou, foi. juntou os prints de Juizado especial de causas Facebook. comuns. Ela falou que não era testemunha, chegou no dia da audiência, a parte ré até pediu para, depois da audiência, que ela foi fazer a verificação depois, né? A parte ré até pediu para abrir processo, né? Por falso testemunho. Só que aí o juiz acabou nem considerando, mas assim, prejudicou o processo, né? Então tem que ter cuidado você passar essas orientações para o cliente, né? E porque é comum, né? Você não pode levar amigo íntimo nem parente, mas ele vai chamar um amigo, né? E Então tem esse cliente amigo, que é, se tiver provas de que é amigo íntimo, ele vai se prejudicar. e tem cliente que mente para advogado também, né? Então, assim, isso é bem básico você deixar para o cliente bem claro, assim, ó, não pode levar amigo. Mas se você inventar de levar um amigo sem falar para a gente, você, ó, pelo menos tenha cuidado com as redes sociais, porque as redes sociais entregam e acaba prejudicando o processo. Então Vai? passe todas as instruções para o seu cliente, porque depois ele vai jogar a culpa para o advogado, As né? bem básicas mesmo, sabe aquela coisa que você sabe que é óbvio, mas é bom você falar para o seu cliente. Então bora prosseguir aí, próximo slide. Às vezes você pode achar que essas dicas são chatas, né? Ah, isso vai dar em nada, mas dá, viu? Interfere em muita coisa, porque às vezes você tem só uma testemunha, aí você chega no dia da audiência, a parte ré vai, puxa a rede social, tá lá. Ó, seu processo indo por água abaixo. Agora você vai ter uma visão geral da audiência no juizado, né, para você compreender tudo isso que a gente falou até agora, né? Então, começou a audiência no juizado, vai a primeira coisa é a tentativa de conciliação. Você entrou ali na sala, sentou, né, o conciliador ele vai tentar fazer a conciliação entre as partes. Não teve a possibilidade de conciliação, né? O conciliador ou o juiz ele vai passar a palavra primeiro para o advogado do autor. E aí você vai fazer os seus requerimentos iniciais, né? Você, como advogado do autor, tem que fazer aqueles requerimentos iniciais. Então, é quando eu falei, né? Ali é o momento de você fazer o pedido de audiência de instrução, requerer juntada de provas. Então, você tem que saber o momento exato. Você foi dada a palavra do autor, você encerrou, né? Passa a palavra para o advogado do réu, você esqueceu, esqueci de fazer o requerimento de audiência de instrução, aí já era. O réu ele vai ter que concordar, né, que você faça o requerimento, né, depois que houve a preclusão. Então, passou a palavra ao advogado do autor, o advogado do autor encerrou, eu não tenho requerimento, né, passa a palavra para o advogado do réu. E aí o advogado do réu vai o quê? Juntar defesa, juntar procuração, subestabelecimento. Se já tiver no processo, ele só faz reiterar. Eu posso aqui fazer uma breve uma coisa que aconteceu comigo. Eu juntei
uma prova nova antes da audiência. Eles tinham juntado a defesa, aí eu peguei e juntei uma prova nova. Só que não foi nem por maldade, eu peguei, esqueci de reiterar, abri a fala para o advogado, eu esqueci de reiterar que eu tinha juntado essa prova. E essa prova, o juiz podia, eu sabia que o juiz podia remarcar a audiência para a parte ré se defender. Só que eu esqueci de inteirar, a parte ré também não prestou atenção. Então, assim, é muito importante você, como advogado do réu, prestar atenção se tem algum documento novo antes da audiência, porque você pode pedir prazo para poder juntar uma nova defesa em cima daquela prova nova. A parte ré, se passou também, não viu o documento. E aí, quando acabou a audiência, não, antes de acabar a audiência, volta a palavra para mim, né, para eu poder me manifestar da defesa, que aí eu vou falar de preliminar, de documentos, de telas no bojo. Aí eu peguei e falei assim, doutora, eu quero reiterar aqui também, aproveitar e reiterar minha petição do evento tal. Aí a advogada do réu falou assim, doutor, isso aí você tinha que falar antes. Eu falei assim, doutora, eu acho que a senhora tinha que também prestar atenção antes, porque tinha uma prova no processo, depois sua defesa. A senhora perdeu sua vez, eu não posso fazer nada. Ah, mas não pode, isso aí foi deslealdade. Eu falei, não foi deslealdade. É, a senhora que não prestou atenção. A ajuda concordou, doutora, a prova estava lá, a senhora também que não prestou atenção. Então, assim, você como advogado do réu, preste atenção no que também está sendo juntado antes da audiência, porque às vezes é uma prova que foi juntada de última hora, que você não vai ter como se defender, mas às vezes você podia se defender e virar o processo. Então, assim, é importantíssimo também você prestar atenção nisso. Então, a gente viu aí o passo 1, tentativa de conciliação. 2, passa a palavra para o advogado do autor. 3, passa a palavra para o advogado do réu. E, por último, volta a palavra para o advogado do autor, né? Como o Benedito falou, você como advogado do autor, vai ali se manifestar sobre as preliminares, sobre os documentos, né? E aí vai reiterar a sua petição inicial. Você não entra no mérito da contestação. Então, tenha cuidado com isso, porque se no juizado você entrar no mérito da contestação, né, tanto o advogado do réu como a própria pessoa que estiver presidindo a audiência, né, seja o conciliador, seja o juiz, ele vai se manifestar dizendo, vai dizer, doutor, você não pode se manifestar sobre o mérito, não. Então, o que são as preliminares, né? São as questões são as questões processuais que vêm antes do mérito. E aí você pode se manifestar, por exemplo, ilegitimidade, carência de ação, falta de interesse processual. São questões processuais que elas vêm antes dos fatos para tentar extinguir o processo sem julgamento do mérito. E aí você tem que estar preparado para poder se manifestar, Na senão hora. você não vai saber, né, fazer. É como o Alexandre falou no começo, que ele pegou o processo físico, ficou olhando, mas não sabia o que falar. Então, assim, as preliminares são justamente isso. Vai vir ali, tá, uma por uma, antes do mérito, e você tem que se bater na hora. Ilegitimidade passiva, você tem que chegar ali e pá. Que a parte autora na parte legítima do processo, você vai lá e pá. Então, assim, preliminar para preliminar. Tanto é que eu falei assim, teve uma audiência que eu fiz, a parte ré juntou 8 preliminares. E aí, assim, Você, pá, você pode até fazer uma manifestação genérica, mas aí o juiz pode acabar acolhendo uma preliminar dessas, né, porque você não soube impugnar aquela preliminar. Então, é importante você saber rebater as preliminares que apareçam. Às vezes aparecem umas preliminares meio estranhas, né? E aí a gente tem que meio que se redobrar ali para poder impugnar, porque aquilo ali não deveria nem ser uma preliminar, né? Mas às vezes o advogado quer inventar coisa, né, e coloca lá como preliminar, e a gente tem que se manifestar e saber se manifestar da melhor forma uma possível. que a maioria dos advogados sempre pedem é impugnação à justiça gratuita. Todos sabem que no juizado especial, primeiro grau, você não precisa provar a gratuidade da justiça. Mas o pessoal vai lá e impugna. Então, vem cá como preliminar. E aí, se está lá como preliminar, você tem que vai rebater. se manifestar. Né? Então, passou a palavra para o advogado do autor, né, você vai se manifestar, e aí, se teve pedido de audiência de instrução, de audiência ela for una, né, ali mesmo já vai continuar com a instrução, e aí vai ouvir, sempre ouvir primeiro o autor, se foi pedido, né, depois o réu, depois testemunha do autor, depois testemunha do réu. Então, é sempre nessa ordem. Se não teve pedido de instrução, aí a audiência vai se encerrar. Se a audiência ela não for una, né, aí vai remarcar uma próxima audiência onde vai ser feita a instrução. Aqui em Salvador tem algumas varas que elas não fazem una, né? Aí estão remarcando, só que elas estão remarcando presencial. Eu não gostei não, mas faz parte do jogo e você, como advogado já experiente, você já vai saber o que fazer na audiência presencial. Então, vamos para o próximo slide.
E aí a gente até falou um pouco, né, o que, é que o advogado do autor ele deve falar. A primeira vez são aqueles requerimentos iniciais, requerimentos de prova, juntada de documentos novos. Então, essa é a primeira fala, né, do advogado do autor. E aí pode passar para o próximo. O que o advogado do réu vai falar. Então, o advogado do réu vai juntar a defesa, vai juntar a procuração, vai juntar os documentos, né, vai fazer os requerimentos dele também, né? E aí depois é dado a palavra do advogado do autor novamente. Aí pode prosseguir com o próximo slide. E aí o advogado do autor ele vai fazer os requerimentos finais também, né? Ele vai se manifestar sobre os preliminares, documentos, né? E aí faz os requerimentos finais, né? Reitera a petição inicial e pede pela procedência dos pedidos. Agora sim, se você no requerimento final você viu que a parte ré ela está sendo maldosa na defesa, você pode pedir a condenação em litigância de má-fé. Aí vai voltar a palavra para o advogado do réu para ele poder se manifestar também do pedido que você fez, porque foi um pedido novo diante dos fatos que aconteceram. Porque às vezes a parte ré, ela de fato, ela age com maldade mesmo. Então, assim, você vai chamar atenção, você vai prestar atenção e você vai fazer esse requerimento, que é um pedido novo. Só que ali não vai precisar emendar defesa, a parte ré vai se manifestar ali na hora. Teve até uma pergunta interessante, até para a gente não perder o momento, né? Foi Juliana Brandão, ela colocou: é considerado como amigo seguidores? Isso impede da pessoa ser testemunha? Ó, o, o seguidor ele não seria um amigo, né? Então não teria impedimento dela ser testemunha. Porque a testemunha que ela fica impedida, né, que ela é considerada suspeita, é aquele amigo íntimo. Então eu já vi situações em que a pessoa disse: não, a gente é amigo assim de vizinhos, De né? falar bom dia, De boa falar bom dia, tarde. boa tarde, mas o que considera como suspeito, né, que não poderia ser ouvido como testemunha, é o amigo íntimo. Então a pessoa só pelo fato de te seguir no Instagram, ela não é seu amigo íntimo. Então isso não impede de que ela seja testemunha. Porque até mesmo pode acontecer um fato de você estar fazendo uma live, uma outra parte vai e te ofende e você vai chamar quem para testemunhar? A quem estava na live. Então, assim, nem sempre ela vai ser sua amiga íntima, vai com o pé porque você fala coisas interessantes, e aí pode. E aí, bora prosseguir para o próximo slide. E aí a visão geral da audiência de instrução, né? Então encerrou aquela parte, essa parte aqui dessa visão geral da audiência de instrução, né? Ela serve tanto para o juizado como para a justiça comum. Então o juiz ele vai seguir esse roteiro aí. E tudo depende também do que foi requerido. Então pode ser que o réu ele não tenha requerido o depoimento do autor e nem o juiz ele queira ouvir de Uhum. ofício. Então, tudo vai depender do que foi requerido. Então, vamos dizer que foi requerido tudo, né? Se for requerido tudo, vai sempre começar aí com o depoimento do autor, depois o depoimento do réu, depois a oitiva das testemunhas do autor e, por fim, a oitiva das testemunhas do réu. Lembrando que você, como advogado do autor, você não faz perguntas ao seu cliente, você só pode fazer perguntas à parte contrária, certo? Da mesma forma que você não pede para o seu cliente ser ouvido, né? Você só pode pedir para a parte contrária. E aí, foi colhido o depoimento das partes, passa para a oitiva das testemunhas. Presta atenção agora, como é que funciona, né? O juiz ele primeiro faz as perguntas e depois, se a testemunha é do autor, quem faz as perguntas primeiro é o advogado do autor. Se a testemunha ela é do réu, quem faz as perguntas primeiro, né, logo depois do juiz, é o advogado do réu. Então, está ouvindo a testemunha do autor, né? O juiz fez as perguntas, aí vai passar a palavra para o advogado do autor e depois que o advogado do autor falar não, não tenho mais perguntas, ele vai passar a palavra para o advogado do réu fazer as perguntas. Aí depois passa para ouvir a testemunha do réu, né? O juiz faz as perguntas, passa a palavra para o advogado do réu e aí depois quando o advogado do réu falar não tem mais perguntas, ele vai passar para a palavra para o advogado do autor fazer as perguntas. Uma pergunta que me fizeram uma vez, doutor, a prova é só material, não tem o fato, não tem como testemunhar. A parte ré vai e pede para colher a oitiva do autor. Você pode impugnar? Pode. Você pode mostrar para o juiz que a prova
não cabe mais nada para ser colhido do autor, uma vez que todas as provas são materiais. E o juiz vai apreciar, ele pode aceitar ou não. Mas sim, é bom sempre se impugnar, porque às vezes o réu quer só prolatar o processo, quer só empurrar o processo para frente, porque ele sabe que ele vai perder. Então, assim, você também tem que ficar atento a isso, né? Se for só prova material, não tem por que colher o depoimento do autor. Por exemplo, é uma cobrança indevida, né? Que não tem, Não tem contrato, não não tem tem. nada, né? Então vai perguntar para o autor que se não tem nenhuma prova, né? Eu quero perguntar se ele contratou, mas ele já está dizendo na petição inicial que ele Ele não não contratou, contratou. Então o ônus da prova nesse caso cabe a ele é ele. do réu, né? O réu que tinha que juntar uma gravação dizendo que ele contratou, ou juntar um contrato assinado mostrando que ele contratou. Nesse caso a prova ela é só de direito, é só documental, não teria a necessidade de depoimento. Então, aí você pode impugnar nesse sentido, né, e muitas vezes o juiz ele acolhe, né, dizendo, realmente nesse caso aqui não tem necessidade. E aí, às vezes, você não impugna, o juiz aceita, aí seu cliente pode até esquecer no dia da audiência, falar assim, não, doutor, eu contratei. Aí, ó, tudo se perdendo. Assim, é bom você impugnar, ou se o juiz aceitar, você no dia da audiência conversar com o seu cliente, ó, lembrando, ó, os fatos são esses, viu? Pelo amor de Deus, não esqueça. O Paulo José perguntou, vocês preferem um processo virtual ou físico? Por quê? Virtual, com certeza. O processo físico, você tem que ir lá no fórum para pegar os autos, né, de papel, para fazer sua petição, para depois devolver os autos físicos, né? E fora que tem o horário do fórum, né? Então você, eu tenho que fazer meu recurso até 5 horas para dar tempo de chegar no fórum e entregar minha petição. Então, hoje, com o processo virtual, é muito mais fácil, né? Às vezes eu chego de noite, o prazo termina 11h59. Então, chegar em casa 6 horas, tal, tomo um café e depois eu vou fazer ali minha petição com calma, né? E dá tempo de protocolar. Com certeza, o processo virtual facilitou muito a nossa vida e é muito melhor do que o processo físico. E também a audiência virtuais, né? E A antes, audiência virtual antigamente, você tem que carregar um monte de autos. Às para vezes tudo o quanto é pessoal lado. ia para o fórum com carrinho, né, para levar os Porque processos, são para sair às recolhendo vezes, os processos, ou então às vezes um tem prazo só é processo volume, gigante tem mais de assim, 10 volumes, é. Imagine você ter que ficar pegando um por um para Então ficar. não tem comparação não. O processo virtual é muito melhor. Eu falo que essa geração de hoje em dia, a gente está advogando, né, na fase de ouro da advocacia, né? Porque imagine você ter que, primeiro, a parte autora da entrada no processo, você saiu o recortezinho, não sei se vocês se lembram. Aí saiu o recortezinho e a pro escritório do advogado do réu para ele juntar defesa. Aí ele tinha que ir no fórum, pegar o processo, levar o processo para o escritório, fazer a defesa, depois juntar a defesa, imprimir não sei quantas vias, levar a defesa, dar entrada. Pô, era muito complicado. E hoje não, você saiu a publicação no Diário Oficial, recebo no meu e-mail, na mesma hora, se eu quiser, eu já consulto ali o processo e faço a manifestação que tiver que fazer. Até um Então, advogado que não sabe como se comportar, ele pega um curso mostrando como fazer, Ave Maria, você não tem como errar. bora Né? aí para o próximo slide. A gente tem que ver, a gente vê aí, né? Tem várias peculiaridades que a gente não aprende na faculdade. Então, é muita coisa assim, né? E Na principalmente a faculdade. audiência, né? Às vezes o pessoal faz na faculdade somente aquele júri simulado, mas essas audiências cível, de consumo, não, você não aprende na Sim. faculdade, né? E às vezes você, eu vou assistir a audiência para aprender. Mas você fica vendo ali, né? O advogado está fazendo ali, parece fácil, mas quando você senta, a situação é diferente. Então, você precisa ter essa expertise, saber essas nuances para você poder saber o que vai falar no momento certo de falar, né, para não ter a preclusão. Então, é importante você ter esse conhecimento, isso aqui que a gente está passando, Dominar esse essa assunto. experiência toda que a gente está passando, é muita coisa que a gente já viveu, São né? anos e anos de experiência, é uma década praticamente. Quer dizer, a gente pode falar que é uma década, né, que a gente aprendeu. Então, a gente está passando um pouquinho aqui da nossa experiência, porque o tempo é curto, né? Se a gente for falar tudo que a gente sabe aqui, vão ser algumas horas de masterclass, né? E não tem como. E assim Mas eu acho que você. a gente deu para passar uma boa base para você começar aí a fazer suas audiências, né? Que a gente sabe que é inevitável você ter que fazer audiência, então não adianta você dizer, eu não gosto de audiência. Na verdade, quem diz que não gosta é porque muitas vezes não sabe fazer.
né? E aí é uma coisa que, como advogado, um advogado que não faz audiência, né? Às vezes até é aquele advogado envergonhado, mas você vai começando a fazer uma, faz duas, faz três, então, assim, você fica com a sua vergonha, mas sabe falar bem, então, assim, você não vai se atrapalhar E e não vai... a melhor forma de perder o medo é você enfrentando esse medo, né? Eu era muito envergonhado, então, assim, para fazer audiência de conciliação era boa, mas quando tinha que sustentar na turma, pensa aí, você senta na frente de três juízes, três assessores, de cada juiz tem um assessor seu, e no fundo, que você acha que está na sala vazia, tem mais de 20 colegas seus que também vão sustentar. Ou seja, minha vergonha, eu tive que perder na marra, senão eu não ganhava dinheiro. Assim, eu não estaria na profissão certa. Se eu não estudasse o assunto para chegar na hora H dominando o que se tratava aquele processo, a vergonha que eu ia passar ia fazer eu me calar. Então, assim, você precisa saber o que você vai defender e você precisa dominar, porque senão são dicas assim que eu aprendi com o Alexandre. Então, assim, ele foi um mentor. Eu falo que é muito importante, né? Você que está começando a advogar, tem um mentor. Tipo assim, eu sempre falei assim, ele era amigo de meu sobrinho. Ele é mais novo que eu, uns 10 anos. Ele tem 33, né? Eu tenho 36. Eu tenho 45, vou fazer 46 agora, a gente tem 10 anos de diferença. Então, assim, foram gerações diferentes. Mas eu não tinha experiência. Eu falei assim, pô, eu tenho que ser humilde, né? Eu sou mais velho que ele, mas eu tenho que chegar para ele. Eu sabia que ele estava advogando já, eu sabia que ele era um advogado bom, porque ele está tendo sucesso. A gente vê, né? Troca de carro, aí vai. Mas a gente sabe que o advogado é bom nesses pequenos detalhes. Eu estava até falando com um estagiário ontem, né? Se chama Eduardo, que no começo da carreira você tem que se arrumar bem, você tem que saber falar, como se comportar, né? Não falar com muita gíria, porque o cliente, ele não sabe como você é, ele não sabe a sua experiência, não sabe se você sabe o assunto ou não. Então, assim, você vai fazer uma diferença do que aquele advogado que é todo desleixado. Às vezes, até aquele advogado que é desleixado, ele sabe mais que você, mas você. Então, assim, como eu volto no assunto, né, porque de vez em quando eu vago assim, não leva a mão, não. Aí voltou no assunto, como eu sabia que o Alexandre já era um advogado que estava com a experiência lá em cima, e ele também sabia, porque ele andava com meu sobrinho, então os dois gostavam de estudar. Eu falei assim: "Ó, Alexandre, eu saí da faculdade agora, estou com meu AB, nunca advoguei, eu quero ser seu estagiário. Não precisa me pagar nada, eu vou estagiar de graça. Agora eu quero que você me dê os piores processos, as piores coisas para fazer." Aí eu me lembrei aqui agora de um mico que eu paguei. Aí ele falou assim: ó, vá na vara, porque já era processo virtual, né? Vá na vara e peça esse alvará para adiantar o lado. Eu peguei, fui na vara, né? Sentei lá, falei com a funcionária da vara, falei assim: ó, eu vim aqui pedir um alvará e fiquei lá sentado. Eu não sabia como é que fazia o alvará, né? Aí eu fiquei lá sentado. Aí, uma meia hora depois, ela falando para minha cara assim: falou assim, você quer mais alguma coisa? Eu falei: não, estou esperando o alvará. Ele: não, meu filho, o alvará agora, o juiz vai dar o despacho no próximo mesmo. Então, assim, é bom você ter experiência, porque você vai estar em pagamento, você vai ganhar experiência como lidar com cada assunto. Então, assim, você vai saber como negociar, o que perguntar. Então, assim, é bom. Então, E às assim, vezes você vai, eu vou ganhar experiência errando, fazendo, e aí não. você demora muito mais. Então, quando você já tem aquelas informações ali muito mais fáceis, como você tem um mentor, né, você já tem um caminho, então você já economiza muito tempo. Eu não tive um mentor, então eu demorei mais tempo para aprender algumas coisas, para realmente fazer a audiência, para dominar a audiência. Eu demorei um pouco mais porque eu não tive um mentor, né, para me orientar. Ó, ali naquele momento você tem que falar isso, 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 né, tem que fazer isso, aquilo. Então, eu fui pegando experiência, fui ganhando, então eu acabei demorando mais para aprender muita coisa do que eu sei hoje, porque eu não tive alguém para me orientar, para me mostrar o caminho, né? Eu cheguei a procurar livros de prática de audiência e tudo, mas Não ensina, nada né? não ensina, é tudo Como o eu dia a achei tudo dia, é. enrolação. Entendeu? No Então, os dia a livros dia, assim né? que falam, aqui é prática de juizado, prática de audiência, Fala comprei mais. vários, mas É nada assim que eu senti que, pô, realmente esse livro aqui está me ensinando a fazer. é igual a faculdade. A faculdade dá muita teoria, né? Mas a prática, o mundo real, como acontece no dia a dia, é diferente demais. Você sai da faculdade e se você não teve nenhuma experiência, não teve nenhum estágio, não teve nada, você vai sair da faculdade e vai Maria Verde tremendo demais para fazer audiência. E às vezes você, como tem um tutor, você como tem Um mentor. um mentor,
você já vai se comportar com outro pensamento, você vai sentar na audiência já dominando tudo, você vai chegar já mostrando que você é superior ao seu colega, você vai engolir seu colega com o que você sabe, porque o seu colega vai ficar assim, porra, mas o cara se abate quando você começa a falar. Então, assim, é bom essa experiência, é bom vocês assistirem às aulas com todo advogado, ou com a gente também, para saber o dia a dia. E tempo é o bem mais valioso que a gente tem. Então, se você puder economizar tempo, né, evitar erros, né, ou eu fiz uma besteira numa audiência e foi improcedente, né? Então, e aí eu aprendi com aquele erro. Não, é melhor aprender com o erro dos outros, com a experiência dos outros, para É. evitar determinados E erros. uma dica que eu vou dar é importante: quanto mais você acerta com seu cliente, mais ações ele traz para você, mais pessoas ele vai indicar para te procurar. Então, assim, mais dinheiro, né? Então, é importante você pegar toda essa experiência, né, que você puder, né, para evitar determinados erros. E Vale aí a... a gente quer mostrar também uma oportunidade para vocês, Isso. né, que a gente já preparou há um bom tempo, né, e aí, se quiser prosseguir, a gente prosseguir aí com os slides, né, nossos próximos slides, para que vocês é, economizem tempo, né, e possam ter um pouco dessa experiência que a gente tem de mais de 10 anos de advocacia, né, e aí, assim, às vezes no início a gente está focado muito em dinheiro e esquece da experiência, né, mas vai ser uma consequência. Quanto mais experiência você acumular, quando a situação vem para você, você vai saber como resolver de forma fácil. Então, assim, às vezes você é advogado de juizado especial, mas só vê alguns assuntos. E aí, quando entra um assunto novo para você, você se bate, porque você não tem experiência. Já você tendo experiência, você ouvindo outros advogados mais experientes, que já pegaram várias causas que você nunca imaginou que pode acontecer no juizado especial, porque tem gente que não sabe que um plano de saúde pode ser revisado num juizado especial, tem gente que não sabe que, às vezes, até mesmo uma revisão de juros pode ser feita no juizado especial. Então, assim, você vai estar lidando aqui com advogados já experientes, com uma década de carreira, e que já passaram por muitas e muitas ações novas, e a gente soube como lidar e vai passar para vocês. E aí a gente quer trazer uma oportunidade, né? Como eu falei, eu já fiz várias pesquisas, procurei questões de prática da advocacia, eu não achei nada igual. Então eu pensei, vamos produzir uma coisa diferente para realmente levar a nossa experiência para as pessoas, né? Para que elas não cometam os mesmos erros, para que elas economizem tempo e que elas possam realmente ganhar dinheiro. Claro que a gente não tem como prometer que a pessoa vai ganhar R$ 1 milhão. Nosso objetivo não é esse, né? Nosso objetivo é que você tenha uma visão do direito do consumidor, né? Tenha uma visão prática, tenha uma experiência do que realmente dá certo. E aí, se quiser passar para o próximo slide. E aí a gente criou um curso, né, com toda a nossa experiência de 10 anos mais de 10 anos de advocacia, né, para tudo que a gente sentiu falta, né, que vocês possam começar bem a advocacia, ou se vocês quiserem mudar de área, né, incluir uma nova área, né, vocês possam fazer isso por meio desse curso que a gente criou, né? E assim, quando ele falou assim, uma nova área, eu me lembrei que eu tenho colegas meus que se formaram comigo, tiraram a B comigo, e não sabem advogar no juizado especial, nem juizado de causas comunicíveis, são penalistas, não estou falando mal, não, pelo amor de Deus, não me entenda, não. Mas tem advogado que foca só no assunto, só naquela área ali, e nas outras não sabe. Então, assim, você vai perceber que com esse curso, a gente simplificou muito, a gente mostrou nossa experiência, vai mostrar para vocês como é fácil vocês acrescentarem uma área nova no direito de vocês e é como fácil vocês conseguirem sucesso. E assim, independente da área, eu quero ser advogado tributarista. Pronto, é uma excelente área, mas nada impede que você aprenda direito do consumidor, porque ele vai te trazer muitas demandas, né? Às vezes traz demandas simples que vai fazer o cliente confiar no seu trabalho para trazer demandas mais complexas, como do direito tributário. Entendeu? Então, às vezes, você precisa começar com simples, ganhar a confiança do cliente, para depois você trazer outras demandas. E, às vezes, esse simples, né, ele te ajuda a manter o escritório, te ajuda na sua manutenção, são processos mais rápidos, né, que você pode receber logo os seus honorários.
E aí a gente criou um curso com 6 módulos, né, voltado para o advogado, que a gente sabe que a correria do dia a dia, né, impede da gente ficar muito tempo assistindo aula, então a gente tenta trazer aulas bem práticas, bem objetivas, aulas curtas, né, para você, hoje eu vou assistir uma aula, aí tu pega lá, tira 15 minutos no máximo para assistir uma aula e você consegue, né, amanhã eu vou assistir outra, amanhã eu vou assistir outra, entre o meu horário de almoço eu vou aproveitar e vou assistir uma aula. E aí você vai ficando preparado. Então, a gente trouxe o módulo 1 com ferramentas essenciais para o exercício da advocacia, são ferramentas que a gente usa no nosso dia a dia, né? O módulo 2 iniciando na advocacia, então algumas coisas essenciais para você iniciar na advocacia, quem ainda não iniciou, e para quem já iniciou também, para ter essa experiência, né, A mais. a mais. Módulo 3, os principais litígios consumeristas, porque não adianta você saber a prática e não ter ideia de problemas que podem surgir para você resolver. Então, a gente quer abrir uma visão, porque às vezes o cliente ele vem e te traz, aconteceu isso comigo, mas se você não tiver a visão, né, você não vai saber que aquilo ali pode gerar uma ação e que você pode resolver aquilo e conseguir uma indenização, por exemplo. Então, você tem que ter uma ideia dos principais litígios, né, consumeristas, para você saber também que pode pegar, que pode criar vídeos, criar conteúdo, né, para pegar aquele tipo de E a cliente. gente também vai mostrar que tem gente que pensa assim, a advocacia consumerista não dá dinheiro. A gente vai te mostrar que existem matérias que podem ser corriqueiras no dia a dia e que podem trazer uma demanda repetitiva para você. Então, assim, a gente vai preparar vocês e mostrar que também você pode ganhar muito dinheiro. Então, assim, eu conheço advogados que são consumeristas, não vou falar que a gente também está no bolo, que estão ricos porque dominaram tanto o assunto que a gente consegue cliente fácil, porque a gente mostrou que a gente é bom, e a gente consegue questões financeiras que são muito boas para a gente. Às vezes, porque numa ação eu só ganho 5 mil, tá, mas você pega 100 ações dessa, assim como a gente já pegou. Então, assim, são coisas que a gente vai mostrar, as experiências que a gente teve, e simplificou bastante para você entender em pouco tempo o que a gente levou anos para poder ganhar essa experiência. O módulo 4, a gente vai falar de audiências, então vai ser muito mais detalhado do que a gente falou hoje, né? Então, só pela aula de hoje vocês já viram que tem muita coisa, né? Então, módulo 4, a gente vai entrar muito mais nessa questão da audiência, muito mais detalhado, e aí você vai realmente conseguir aprender muito mais dessa parte prática da audiência. E só pelo que hoje a gente conseguiu falar 1 hora de audiência, então no módulo 4 ali vai Vai ter ter muito mais coisa, né? mais, né? Então, você vai sair realmente muito mais experiente desse Muito módulo mais 4. afiado para quando você entrar na mesa de audiência saber o que falar, até mesmo ganhar uma ação em cima do que você vai falar. O módulo 5 é de recursos, né, que é essencial, e o módulo 6 de execução. Às vezes você ganhou a ação, mas você não sabe como receber ali o valor, como é que tem que fazer, ou então se o réu não pagou, o que é que você vai fazer agora? As Então a gente vai ferramentas que você vai usar, te ensinar tanto fazer a execução, como também fazer o levantamento do dinheiro, caso venha a haver o Só para pagamento deixar ou assim vocês bloqueio. com um gostinho na boca, a gente pode pedir um cancelamento de carteira de motorista, não é isso? Isso. A gente pode pedir A um gente cancelamento ensina de isso. passaporte. Então, assim, vai obrigar o réu a pagar o que deve ao seu cliente, porque a gente vai te apresentar ferramentas que você não sabia que existia, que hoje já existem, que são atualizações do direito consumerista, que você vai ver que você vai conseguir. Então vamos passar para o próximo slide. E aí você, além desses 6 módulos, ainda tem o módulo extra, né? Vão ter os bônus, tem um módulo de gatilhos mentais para você saber convencer o cliente a fechar aquele contrato de honorários com você, né? Que às vezes você está ali conversando, se você não usar determinados gatilhos mentais, o cliente ele pode ir embora e não fecha o contrato. Os gatilhos mentais eles vão te ajudar a persuadir o cliente, né, a assinar o seu contrato de honorários. E você vai também ganhar um e-book, né, de como cobrar os honorários. Então, quando eu comecei a advogar, era uma coisa que eu não tinha ideia, né, de como é que eu vou cobrar meus honorários? A gente tinha aquela ideia de é 20% no final, né, e muito cliente chega ainda hoje assim, né, é só 20% no final, Não, né, e eu não é quando, assim. quando eu comecei a advogar, eu achava que 20% era lei. Assim, só podia cobrar 20%. Se você cobrasse a mais, era um crime. Então, assim, você fica com medo de cobrar mais. Então, assim, a gente vai mostrar para vocês que não é bem assim. E aí bora prosseguir, vamos pro próximo. E esse e-book também é interessante, porque, assim, não só a advocacia pode usar, né? Outras profissões também. Se vocês forem pesquisar, né, aí pelo mercado, outros cursos parecidos, né, vocês vão achar
na média desse valor aí, né, de 2.970, 2.997, né, então valores elevados, mas a gente tem um preço especial aqui de lançamento, né, e aí para você que está aqui até o final vai ter um preço ainda mais especial, então segura aí, pode ficar tranquilo que não vai chegar isso tudo, a gente tem um preço especial para quem está hoje, para quem nos acompanhou hoje aí nessa live. Então, vamos prosseguir próximo. O valor do curso, mais calma, o valor do curso, R$ 997, mas segura que esse não é o preço para você. Vamos passar para o próximo. Deixa eu falar só uma experiência que eu tive. Às vezes a gente acha que esse valor é caro, mas como eu comecei a advogar com o Alexandre, eu não sabia nada, então assim, eu achei uma cliente minha e me gerou um processo de R$ 3.000 na época, que era muito dinheiro, né? Hoje em dia o salário mínimo aumentou pouco, mas a sentença estão a mesma. Então, assim, só com uma sentença que eu tive, eu conseguia pagar um curso desse. Então, assim, eu, se na época, tivesse um curso desse que eu pudesse pagar, para mim ia ser vantajoso demais, porque eu estaria adquirindo uma experiência que eu adquiri trabalhando com a Alexandre no tempo. Então, assim, não tá caro. Você vai ver que experiência por um preço desse. O que você vai levar nesse curso vale muito mais, né, do que essa oferta que a gente tem de lançamento, que vai durar até 31/12, de R$ 497, né, mas esse preço, a gente vai ter uma oferta especial ainda para quem está aqui, né, mas com certeza, se você começar a advogar, você vai conseguir honorários e rapidamente você vai pagar isso aí, né, e o que você vai ganhar de experiência nesse curso, né, ele vai ser incalculável em relação ao valor econômico que você está pagando nele. Um exemplo, a gente vai te mostrar algumas matérias que você nem sabe que pode ser ajuizado no juizado especial. Então, assim, são matérias que você vai ganhar dinheiro rápido, fácil. A gente vai te mostrar como a ferramenta que você vai utilizar, a peça inicial, a gente vai te mostrar como você se comporta na audiência e você vai ver que no final o fruto que você vai conseguir colher com esse curso, você vai falar assim, esse curso valia 10 vezes mais, vai me beneficiar pro resto da vida. Então, assim, às vezes você acha que é um preço elevado, mas como é um lançamento agora, é uma oferta, você vai ver que vai valer muito a pena. Assim. Então, bora para o próximo slide. E aí a gente vai fazer essa oferta de lançamento, né? O pessoal que está aqui do grupo VIP. E se tiver alguém aqui que não veio pelo grupo VIP e quiser entrar, ainda dá tempo, pode falar com a gente, que a gente manda lá para o grupo VIP, né, e vai poder aproveitar essa oferta aí de R$ 397. Já passa essa experiência que você está tendo com a gente, você vai ver que a gente tem firmeza no que a gente fala, a gente vai mostrar para vocês o que a gente está falando deu certo para a gente e vai dar certo para vocês seguindo o nosso passo a passo. Né? Agora preste atenção, que olha o horário e olha a data. O horário esse valor, ele vai até às 20h02 do dia 1º de dezembro. Então, você só tem menos de 24 horas para poder fazer a aquisição do curso por esse valor, e os primeiros que fizerem a aquisição ainda vão ter uma surpresa. Bora prosseguir para o próximo. Ele vai ser um curso 100% online, então você vai fazendo no seu tempo, né? Ele está lá na plataforma da Hotmart, e você vai fazer lá no seu tempo, né? Você vai ter um ano para poder concluir o curso. Isso, durante um ano, com certeza você consegue concluir antes, né? No seu tempo, assistindo uma aulinha, outra. Você vai gostar tanto do curso que eu garanto que você vai querer assistir uma aula atrás da outra. Vamos para o próximo. Porque, como fala, conhecimento é poder, então, assim, esse curso a gente vai deixar você com um poder gigantesco nas mãos e você só não vai ganhar dinheiro se quiser, se não quiser. Porque a gente vai dar todas as ferramentas, a gente vai te mostrar do zero, né? Do zero até o primeiro honorários. E você vai ver que vale muito a pena. E aí já ouviu esse ditado, quem chega cedo bebe água limpa? Por isso, as 2 primeiras pessoas que comprarem o curso vão ganhar uma mentoria de 1 hora com a gente, né? A gente vai disponibilizar 1 hora do nosso tempo, que vale muito mais do que esse valor, né? E aí você vai ter 1 hora com a gente para tirar todas as suas dúvidas, para a gente dar um caminho, um norte. A gente vai ser seu mentor ali por 1 hora, né? E com certeza, pode ter certeza que se você for comprar essa mentoria separada, você vai pagar um valor muito maior, né? Porque nossa hora... 1 hora do nosso tempo vale muito mais do que isso, e a gente está fazendo essa oferta de lançamento para quem está aqui assistindo com a gente, né, e quem está no nosso grupo VIP. Então, aproveitem,
né? Porque essa é uma oportunidade que vai encerrar, são só para os dois primeiros, fora o valor, né, desse período de 24 horas. Então, a gente vai começar a divulgar e no grupo VIP lá a gente vai jogar o link. Vocês vão ter a oportunidade de adquirir primeiro, né, e já ganhar logo essa mentoria com a gente. E você vai ver que é importante, viu? Você vai sair com outro pensamento, vai sair com outras atitudes, você vai se sentir, tipo assim, muito satisfeito com o que a gente vai passar para você. A gente vai passar segredos, a gente pode contar experiências melhores, a gente pode E a contar gente pode te dar o um que a gente norte, né? fez, Se você o que a tiver gente perdido, a fez, gente vai te dar um para a norte. gente ganhar alguns clientes, né? Porque assim, você não pode, na advocacia, você não pode fazer propaganda, você não pode sair anunciando assim, ah, a advocacia aqui, a gente pega tal ação, mas a gente pode te ensinar também a como conseguir clientes sem fazer propaganda. Assim, isso é uma mentoria importante. Tem mais algum slide? Essa 1 hora você vai ver que vai ser pouca, você vai ficar com tanta vontade de conversar mais com a gente. Assim, você vai ver que é super vantajoso, que tá muito bom. Eu falo para você assim, meu mentor foi Alexandre, então assim, a gente conseguiu fazer esse curso os 10 anos da nossa advocacia. Então, assim, a gente botou exemplos, vai trazer problemas que a gente conseguiu resolver. Então, assim, E assim, tem muito advogado vendendo curso, mas que não tem a experiência que a gente tem. Então, a gente realmente está trazendo a nossa experiência para esse curso, né? Que a experiência é um diferencial. A gente não está criando nada assim de livro, nem nada. É é, realmente a prática da advocacia, a essência prática da vocês podem até advocacia. tirar a dúvida de vocês, você bota assim no Google, pega no Google, bota assim, Benedito Santana Viana, Alexandre Ventim Lemos, você vai ver quanto processo a gente tem. Assim, a gente não está mentindo para vocês, a gente tem provas suficientes para mostrar para vocês a nossa experiência, a gente vai comprovar para vocês nossa experiência mostrando o nosso curso, como a gente deixou a advocacia consumerista fácil. Porque, assim, é difícil, não é fácil, tem lei específica, tem um CPC, que você tem que seguir tudo direitinho. Então, assim, é uma coisa que quem está começando é muito complicado. Então, assim, a gente espremeu o máximo que a gente podia de simplicidade para você ganhar dinheiro rápido. E assim, não pense muito, vá lá e faça, que É, eu tenho certeza que você vai gostar, né? Vai trazer uma experiência e vai mudar a sua advocacia, vai mudar até a sua vida, se for o caso, né? Que você vai ter uma nova visão do direito, da advocacia, né? De ferramentas que vão te ajudar na advocacia e de ações que você vai poder prospectar e ajuizar, né? Que vão te trazer um retorno financeiro. só que um exemplo, eu tinha um colega que foi na sala, né? Ele fazia só audiência, ele é advogado pautista, da parte ré. Então, assim, eu encontrei com ele lá no fórum, ele estava muito cabisbaixo, muito triste. Ele falou assim: ô, Ben, tá por aqui? Eu falei: rapaz, estou, e aí, tá ok? Ele, eu virei pautista, meu amigo, isso e aquilo. Eu falei: rapaz, eu vou mudar a sua vida. Você quer? Eu passei para ele apenas uma ação. Eu passei para ele uma ação, os dois recursos, né, com o embargo e o recurso nominado, e passei para ele como sustentar na turma recursal. Pronto. Ali para frente, ele mudou a vida dele. Ele me encontra hoje em dia, a gente se fala até hoje na rua, me agradece. Hoje ele já tem carro zero, hoje ele já está ganhando um rodo de dinheiro. Então, assim, você vai ver que o que a gente fala, Eu vou a gente te, prova. Eu vou te dizer uma coisa, tem uma ação lá no curso, né, que a gente começou a pegar 50 clientes em um dia, né? A gente vai contar isso, a gente já contou isso em uma live, né? Não vamos contar hoje, mas a gente pode contar na próxima, pode contar na mentoria, né? Mas a gente pegou 50 clientes em um dia dessa ação, né? Então pode ser Não uma foi coisa, mágica, né? Não não foi foi mágica. mágica, Não, foi- não não, foi não mágica. Foi um teve, trabalho de não, gatilhos mentais também, né, não que teve está lá como bônus. Então, você aprender esses gatilhos mentais, não é só o cliente que vai assinar o seu contrato, mas você vai trazer outros clientes para você utilizando gatilhos mentais. E a Então, gente a não gente usou toda uma infringiu, estratégia. a gente não infringiu o Estatuto da OAB, né? Que é muito importante. Apesar de hoje em dia ter muito advogado que paga captador, que paga carro de som, a gente não gosta de fazer isso porque a gente tem amor à nossa profissão, e a gente não gosta de ser desleal com nossos colegas. Mas assim, a gente já tomou tanta firmeza onde a gente está, que é muito difícil um escritório de advocacia chegar perto da gente porque sabe que vai perder. Então, assim, a gente vai mostrar para vocês tudo isso. Não é, eu não estou sendo soberbo, não tô, mas eu estou falando para você uma realidade. A gente ficou tão bom no que a gente faz que as pessoas não gostam mais de perto da gente, assim, para tentar disputar a vaga.
disputar espaço territorial. Então, assim, são coisas que você só vai conseguir só com a experiência. E a gente espera vocês lá no curso, né? Não, Espero ver é. vocês lá, né? E a gente vai ajudar no que a gente puder. Sim, o curso vai ter, você vai ter momento de perguntar, você pode fazer a sua pergunta, a gente vai responder as suas dúvidas, pode ficar despreocupado, a gente não vai deixar de responder pergunta nenhuma. E assim, vocês vão ver que vocês vão tirar 100% de proveito e vocês vão poder utilizar 100% da vida de vocês. Tanto para aquele advogado que está da faculdade, que não sabe nada, porque a faculdade, de fato, ela não mostra como você agir no dia a dia, como aquele advogado que quer acrescentar mais uma área. Porque, assim, a gente vai mostrar para vocês que é tão simples que você pode advogar no que você gosta e pode também usar o advogado do consumidor para ganhar um dinheiro extra ou às vezes vai ter muito dinheiro mais às vezes até do que você já ganha na sua área. E é isso, eu espero vocês todos lá, agradeço a presença de todos. Foi muito bom ter vocês aqui, né? Uma boa noite a todos. E corre lá, qualquer coisa, pode mandar mensagem no Instagram para entrar no grupo VIP. Lembra que só são 24 horas. E avisa também as pessoas que estão com esse curso. Viu? Tchau, uma boa Até mais, noite. boa noite, até a próxima.